Eu acordei na minha cama, meu marido já tinha ido trabalhar, minhas filhas dormindo no quartinho delas. Eu acordei na minha cama, levantei, passei pela minha sala e fui até a minha cozinha, preparar um café, provavelmente. Quando eu chego na minha cozinha era comprida assim e a lavanderia no fundo. Que eu olho, eu vejo uma mulher dentro da minha cozinha. Eu olho pra ela dentro da minha cozinha e penso, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro da minha cozinha? E aí, quando eu olho, ela pega e me olha assim. Ela tava de lado no meu fogão e ela pega e me olha assim, com um olhar desafiador. Quando eu vi o olhar dela, eu falei, é um demônio. E eu pus as duas mãos e fui repreender. Falei, em nome de... Quando eu ia falar Jesus, ela tava aqui, ela fez assim. Pulou em mim. Pulou. E pegou nas minhas mãos, as mãos dela nas minhas duas mãos, e me jogou pra trás. E eu afundei no chão, entende? Uhum. Então, quando ela pulou em mim e me jogou no chão, eu acordei na minha cama desse jeito, de novo. Levantei de novo da minha cama, passei pela sala de novo. E eu fiquei em choque, eu fiquei, Senhor, mas por que ela me derrubou? Por que ela teve autoridade? Eu ia expulsar ela em nome de Jesus. Por que ela teve essa autoridade? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Resgatando Valores, comigo, Zilda Araújo. Resgatando Valores, começando com mais um testemunho, e um testemunho maravilhoso, a qual nós já pudemos sentir a presença do Senhor aqui, nesse meu cantinho de milagre. Não vou prolongar muito, porque minha convidada, uma ilustre mulher de Deus, corajosa, e veio dividir uma história comigo e com você. De início, quero pedir, por favor, não fica só nos vendo, pare um pouquinho, se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, comente e compartilhe. Estas bênçãos não podem ficar retidas em mim. Seja também um derramador de bênção. Manda para mais umas 15, 20, 100 pessoas. Dá uma olhadinha nos testemunhos anteriores. Olha o que Jesus continua fazendo em vidas e em pessoas. Faça isso e você também será abençoado em nome de Jesus. Antes de eu passar a fala para minha convidada, eu quero agradecer os meus patrocinadores. Vai estar passando aqui na tela o Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo, da minha iluminada. Cacau Garcia, com toda aquela equipe de meninas, um beijo para elas, que cuida das minhas unhas. E também a Outdoor Regional, a revista da região, onde tem muitas informações aqui. É grátis, você pode acessar o Facebook dele. Nós temos aqui uma coluna do Resgatando Valores e é uma revista sensacional, maravilhosa, vale a pena você dar uma olhadinha nos conteúdos deles lá. E dito tudo isso, eu quero já apresentar o esposo da nossa amada, que é o presbítero Alexandre Bonfim Salles. Muito obrigada ao meu irmão que permitiu e trouxe ela para passar essa tarde. Gente, que promete, vai ser glorioso. Fica comigo, não saia daí. Você também sentirá a presença do Espírito Santo de Deus que está aqui conosco através dessa telinha do seu televisor ou do seu celular também. Ela é a mãe da Rebeca e da Renata. Um beijo para essas meninas maravilhosas aí. Ela congrega junto com os pastores responsáveis aqui da Assembleia de Deus Belém de Atibaia, pastor Lelis Washington Marinho, e junto com a sua amada esposa, nossa pastora, nossa missionária, nossa irmã Esther. Recebam aqui do Resgatando Valores um abraço e que Deus continue abençoando essa congregação maravilhosa. Eu quero dizer à minha irmã Kelly Cristina dos Santos Salles, a senhora é muito bem-vinda. Deus abençoe, obrigada. Deus abençoe, muito feliz de estar aqui, muito feliz de te conhecer, missionária Zilda. Acompanho sempre o podcast
na minha casa, já acompanhei várias pessoas, conheci o Douglas a partir desse podcast. E é muito gratificante e uma honra mesmo estar aqui. Espero Glória a que Deus. você aí de casa receba muitas bênçãos espirituais através desse testemunho. Ah, com certeza. Vai ser um divisor de águas. Hoje vai ser Amém. uma direção diferente, um rumo que o Senhor vai dar através daquilo que Deus fez na vida da Kelly. Eu que me sinto honrada, privilegiada pela sua coragem, pela sua capacidade de entender o seu chamado, a sua escolha e que foi necessário, né? Porque muitas vezes nós demoramos a entender o processo que passamos. É mais fácil nós assim indagar. Por que eu estou passando? Por que eu passei? Porque teve um motivo, né? Que o seu testemunho pode curar milhares de pessoas. Aquilo que Deus fez Amém. na tua vida pode hoje deparar aí um ouvinte que esteja passando por algo parecido e desejar também ser alcançado. Entendeu, Kelly? Amém. Muito obrigada por atender esse nosso convite. Eu estou muito feliz. Eu acredito que você Glória a também Deus. Muito esteja. feliz. E fica muito à vontade, amada, para começar então a contar para mim, para esses centenas de pessoas que estão nos ouvindo aí, aquilo que só Jesus pôde fazer em sua vida. Comece da onde você se sentir bem. Quem é Kelly? Porque muitas pessoas como eu, te conhecendo hoje, essa mulher aí, né, veio abrilhantando aqui, mas eu acredito que nem sempre foi isso. Então, fique à Amém. vontade para testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Bom, eu falando um pouquinho da minha infância, né, de como tudo começou, eu fui nascida num lar disfuncional, né? Minha mãe e meu pai sempre com muitas discussões, muitas brigas, adultério, agressões, né? Um lar bem pesado por parte de pai e mãe, porém sempre com o apoio dos meus avós maternos, que fizeram um papel lá de pai e mãe na infância também, né? Toda vez que eu vou contar o meu testemunho, eu fico muito perdida em questão de datas. Eu sou uma pessoa que eu não decoro exatamente quantos anos eu tinha, porque talvez por causa disso, porque foi uma coisa bem turbulenta, né? Eu nasci na casa dos meus pais casados, né? Fui a terceira filha e última filha deles. E nunca tive assim aquela memória de eles estarem bem. Mas eu acredito que a primeira infância, lá bebezinho, a gente ficou ali naquele ambiente, né? E aí depois, conforme a gente foi crescendo um pouquinho, quando eu falo a gente, são eu e meus dois irmãos, né? Minha irmã e meu irmão, sempre os três juntos. Fomos para casa dos meus avós, da minha avó Isaura e do meu avô João. Minha avó Isaura já é falecida, meu avô é vivo até hoje. E, e eles ajudaram a minha mãe a nos criar para que a minha mãe pudesse trabalhar. E aí a minha mãe tinha que sair para trabalhar porque o meu pai, ele se envolveu com drogas, se envolveu com alcoolismo, né? Sempre foi alcoólatra, sempre foi... tinha problemas em trabalhar, em sustentar. Então a minha mãe teve que fazer esse papel. Ela foi obrigada a fazer o papel do seu provedor, pai, né? Do lar. E isso fez com que a minha avó e o meu avô tivessem que ficar com as três crianças. E aí acredito que isso ficou até uns 11 anos, mais ou menos, mas assim, ficava durante a semana com a minha avó, de final de semana ia para casa dos pais. Quando ia para casa dos pais, tinha toda aquela disfunção, toda aquela algumas cenas que Virava uma chocaram, que bagunça, traumatizavam. né, na mente. E depois, durante a semana, ia para casa da avó. E na casa da avó, não. Na casa da avó era totalmente o contrário. Era aquele lar onde o avô e a avó eram bem casados, né? Se davam bem. Eram crentes, né? Da Congregação Cristã no Brasil. Né? Aquela igreja do véuzinho, que separa homem de um lado, mulher de outro. E a minha avó levava a gente para a igreja nessa primeira infância. E o meu avô colocava a gente na mesa e falava a respeito de Jesus, e falava a respeito do Apocalipse, e da besta que ia subir do mar, e tudo isso. Fazer Ia, aquela mistura total. e a gente a gente foi bem marcado por Jesus através dos meus avós. Eu acredito que hoje eu sei, né, que não existe Espírito Santo Kids, né? Muitas igrejas protegem as Isso. crianças do mundo espiritual.
Mas o meu avô, ele não protegia, não. Ele falava a respeito do Apocalipse, ele falava que Jesus ia voltar e tudo que ia acontecer, que nós hoje estamos Que é a vendo se cumprir, verdade, né? Ele né? mostrava a Isso, e verdade. deixava a gente bem ciente do que era Jesus, de que a gente precisava de Jesus para para a salvação da nossa alma. Enfim, nesse contexto da minha avó, a gente tinha um suporte melhor, né? De família, né? De ir para a escola, de alguém que arrumava a gente para ir para a escola, de alguém que cuidava. E aí, com mais ou menos uns 11 anos, eu não lembro exatamente o tempo, mas o meu avô e a minha avó, eles se mudaram para Minas Gerais, para uma cidade do interior de Minas, São Sebastião do Paraíso. E quando eles se mudaram para lá, a minha mãe pediu que a gente ficasse com ela, porque minha mãe não queria também deixar completamente nos cuidados da minha avó, né? Perder contato com a gente, não era isso. O intuito dela era só alguém que cuidasse para ela trabalhar. Certo. Então, ela, como ela não queria de forma alguma dar a gente para minha avó, né? Abandonar a gente, nunca foi esse o intuito. Minha mãe sempre trabalhou para sustentar a gente na casa da minha avó, né? Pagar escola, sabe? Escola particular, uniforme, material, não faltava nada. Porque ela zelava por isso. E quando a minha avó vai para Minas Gerais, ela pede às crianças: então, já que você vai embora, eu preciso ficar com os meus filhos. Eu entendo que minha mãe fez o que muitas mães fariam, né? Sim. De Que é não o querer correto, abandonar, né? de não querer ficar longe. E aí pegou e nós fomos morar com a minha mãe, muito crianças ainda. E sem o pai, nesse tempo, meu pai já saiu de casa, porque eu não tenho uma data onde meu pai se separou da minha mãe. Não existe isso na nossa cabeça. Foi uma coisa muito aos poucos, foi uma coisa muito confusa na Ele foi nossa cabeça. saindo, Foi saindo, até o momento que a gente mesmo queria que saísse acostumou mesmo, com a ausência sabe? dele. Porque é melhor estar longe do que estar perto. E aí, quando demos por gente, a gente já estava morando na casa da mãe, a mãe sozinha, sem o pai. Meu pai já tinha outra família. E minha mãe trabalhando. Então, o que ela fez? Ela foi trabalhar e deixou a gente sozinha em casa. Né? A gente já sabia se virar um pouco, mas não tinha juízo nenhum. Criança não tem mesmo. Então, a gente passou um período ali morando com a minha mãe, os três pequenos, com 10, 11 anos de idade. Tudo criança. Tudo criança. Então, ali a gente, às vezes, passava fome tendo comida no armário, porque não sabia fazer. Então, assim, eu lembro da gente fazer pipoca para matar fome, fazer brigadeiro para matar fome. Então, foi um período turbulento. Nesse período, a gente já tinha o péssimo exemplo do meu pai, né? Meu pai já é falecido faz um ano, mas eu falaria mesmo que ele estivesse vivo, Sim. porque é a nossa história, né? E pelo péssimo exemplo do meu pai, a gente já tinha tido algum contato com, por exemplo, a maconha. Eu já sabia qual é o cheiro da maconha, eu só não sabia o que era. Mas eu lembrava do cheiro, porque meu pai sempre tinha Fazia aquele cheiro uso, no carro né? dele, né? A mesma coisa, bebida alcoólica e tal. Então, a gente tinha esse exemplo para nós seguirmos. E, infelizmente, pelo fato de estarmos sozinhos dentro de casa, a gente foi crescendo, entrando na adolescência, com a minha mãe trabalhando muito e nós sozinhos dentro de casa. O que a gente começou a fazer? Começou a fazer amizades com pessoas que já estavam nesse mundo das drogas, né, do alcoolismo, esses jovens. Minha mãe sempre tentou colocar a gente para morar em lugares bons, sempre condomínio fechado, com segurança, mas a gente descia do prédio, ia até o lugar onde não tinha, Quer dizer, o lugar onde tinha não o que não prestava. impediu vocês ter acesso Não impediu. a A minha essas mãe coisas. achava que isso iria impedir. Só que a parte espiritual da minha mãe, ela era totalmente vazia. Minha mãe, ela ia em qualquer vento de doutrina, entendeu? Seichonoye, qualquer lugar que falasse assim, aqui eu Tem vou... um Deus, ela aqui tava você lá. vai ser abençoada, vai ser próspera, ela ia. Então, a gente ficou afastado da igreja nesse momento. Mas a gente foi marcado a infância por Jesus, por causa da minha avó. Pelos seus avós. Eu me emociono, eu vou chorar muito durante Não tem esse problema programa, porque chorar, porque é muito importante que você sentimentos- entenda o quanto é importante você falar de Jesus para uma criança, né? A gente costuma dizer que o coração da criança é daquele que chegar primeiro. Ele é uma terra fértil. Então, aquele que chegar primeiro vai ganhar espaço. Forte isso. Hoje eu cuido de crianças na minha cidade. Eu tenho algumas crianças que eu evangelizei, que eu ganhei para Jesus e que eu carrego para a igreja há mais de 2 anos, sem os pais.
e as crianças servem a Deus porque querem ir para a igreja, me ligam no final de semana, irmã Kelly, vem me buscar, eu quero ir para a igreja, tem culto hoje, eu quero ir. Porque eu sei a importância de marcar elas na infância. Pode ser que na adolescência elas se afastem, pode ser que os pais ganhem terreno com as religiões que eles escolheram, pode ser que aconteça coisas terríveis na vida delas, como aconteceu na minha. Mas eu sei que eu estou marcando a vida delas com Jesus, e quando Jesus marca a vida de uma criança, a Bíblia diz, mesmo que ele estiver velho, ele não se desviará dele. Não é do caminho, mas é do ensinamento. Ele pode até se desviar do caminho, mas o ensinamento vai estar lá dentro. Glória a E vocês vão Deus. entender como o ensinamento estava dentro da minha alma durante todo o processo que eu passei no mundo. E aí eu fui, comecei a usar drogas, comecei a beber, comecei a ir para balada e perdi toda a minha adolescência, minha juventude nesse mundo, né? No mundo do crime. A gente fez amizades em São Paulo, a gente morava em São Paulo, então era um ambiente muito perigoso, lá em Pirituba. Nós fizemos amizades com traficantes, com muitas pessoas perigosas, e aí passamos toda a nossa juventude lá, mas a mão de Deus sempre livrando, né? Porque, perceba, eu passei muitos anos no mundo do crime, com uma vida totalmente desregrada, e Deus sempre me livrou de tomar uma bala perdida, Deus sempre me livrou de ser morta, de ser abusada, nunca fui abusada, nunca corri de ninguém no meio da rua à noite, sendo que eu andava de madrugada, uma menina, uma adolescente andando de madrugada na rua, nunca aconteceu nada de mais grave comigo, nunca tive uma doença, né, que poderia ter pego uma doença, poderia ter engravidado, poderia ter filhos dessa época, não. Deus Jesus guardou né? a minha vida durante todos esses anos. Glória a Deus. Eu olho assim, eu falo, eu entrei no inferno e saí ilesa. Uau. Sem nada que marcasse a minha vida, a não ser o testemunho para contar para vocês. Tem gente que fala, você não precisa falar, isso mancha a sua reputação, é vergonhoso. Mas não, é a única coisa que sobrou de tudo isso, foi realmente a história para contar. E a prova que realmente Deus já estava cuidando de vocês. Porque Ele tinha projetos e planos para realizar, como está realizando, né? E que nós hoje, mesmo não conhecendo você daquela época, possamos crer. Porque o testemunho nos habilita, né, a crer num Deus que realmente existe e que cuida dos seus. Sim. E tua mãe, você contava para ela dessas práticas ou vocês escondiam? Não, a minha mãe ela acabava sabendo porque a gente acabou deixando de ir para a escola, ela às vezes pegava alguma coisa dentro de casa, então ela sabia, inclusive por alguns momentos ela dava a entender que aquilo era uma maldição hereditária. Eu sei que tem muita igreja que não acredita nisso. A minha igreja tem uma linha teológica que não acredita em maldição hereditária, mas eu sirvo um Deus que é de geração em geração, né? Então, o mundo espiritual, ele é de geração em geração. E é real. Não existe demônio que nasceu agora, né? Os mesmos demônios que agiam na vida dos avós, agem na vida dos pais e querem agir na vida dos filhos. Então, eu creio sim que existe essa maldição, e a minha mãe, por muito tempo, ela mostrava isso. Ela falava assim, nossa, essa droga era na vida do meu tio. Ela falava de um tio que a gente nunca conheceu na infância dela. Depois o marido dela, depois os 3 filhos dela, porque os 3 foram para as drogas. Meu Deus. Então, assim, a minha mãe, ela via, ela percebia e ela tentava, com a forma dela, ajudar. Que era o quê? Mudar de lugar, ir para um lugar mais protegido, um bairro mais conceituado. Que, na verdade, nunca não tinha nada a ver. Né? Não tinha nada a ver. Então, a primeira vez que a minha irmã conta que viu a maconha pela primeira vez foi num colégio particular. Minha mãe achava, ela tinha essa ilusão de que se ela pagasse um colégio particular, a gente não ia se envolver com algo errado. Se ela colocasse a gente para morar num bairro bom, num bairro melhor, a gente não ia se envolver com algo errado. E assim ela tentou durante toda a vida dela. E aí, mas não tinha sucesso, né? Os 3 filhos nas drogas, cheguei a ir pro mundo do crack, cheguei a fumar crack, cheguei a
ficar viciada em álcool, de acordar cedo e já beber, já ir pro bar beber, Meu né? Deus. Não estudava mais e tudo. E durante esse tempo que eu fiquei na adolescência, por um período, por volta dos 15 anos, eu tentei voltar para a congregação cristã. Eu Você tentei tentou? voltar. Tentei voltar e não consegui, né? Eu fui para a congregação cristã, eu me bagunço muito nas datas, mas durante a adolescência eu fui e me batizei. Só que não permaneci, saí e voltei a usar drogas. Quer dizer, você era consciente daquilo que era certo, só não Sim. tinha força para permanecer. Eu lembro que por volta de uns 13, 14 anos, eu fui para a congregação, onde eu me batizei nas águas, lá. E eu me lembro de pensar, de estar dentro da igreja e pensar, que lugar maravilhoso. Eu nunca quero sair daqui. Você gostava? Eu pensava assim, nossa, porque a igreja tem até um cheiro diferente, né? Quem sabe, quem é da igreja sabe. Eu lembro de estar dentro da igreja, por que é importante? Porque depois eu desvio e acontecem coisas muito, muito graves. Mas o que eu preciso que você acredite é que quando eu ia para a igreja, é porque realmente eu amava Jesus. Eu queria estar lá. E eu lembro de estar dentro da congregação e falar assim, nossa, eu não sei como alguém desvia desse lugar, como alguém pode deixar de vir nesse lugar é maravilhoso. Sentir a presença de Deus lá, eu não era batizada com o Espírito Santo ainda, mas eu sentia a presença de Era Deus, chorava no marcante, culto, né, o estava lá lugar. porque eu queria mesmo. E depois eu desvio de novo, vou para o mundo de novo, volto a usar drogas, e aí eu tento voltar para a congregação e eles não permitem. Né? O cooperador lá da cidade, da onde minha avó morava, em São Sebastião do Paraíso, que eram assim, eu ia para lá às vezes, ficava um pouco lá, minha mãe mandava para lá, minha mãe mandava para cá, minha mãe tentando ajudar a gente de alguma forma, mudando a gente de lugar, mas não adiantava, né? Mas aonde a gente ia, a gente arrumava as coisas erradas para fazer. E aí eu tento voltar para a congregação, não me permitem, no sentido de, se você quiser voltar, você vai sentar no último banco. E você sai do culto antes do culto acabar para ninguém ter que te saudar. Né? Porque Peraí, alguém te orientava? o cooperador, o ancião da congregação. Porque, na verdade, naquele tempo era assim, não sei como é hoje. Eu tenho um vídeo no meu canal, né, com mais de 1 milhão de visualizações, acho que mais de 2 milhões de visualizações, onde eu falo a respeito disso. Que, infelizmente, naquele tempo, a congregação cristã, ela Era mais fechava rígidas. as portas para quem se desviasse e quisesse voltar depois de ser batizado. Eles acreditavam que depois do batismo, se você pecar, você vai ficar disciplinado o resto da vida e talvez quando você morrer, Deus tenha misericórdia da sua alma. Meu Deus. Mas não unge uma pessoa assim para não ter o risco de perdoar os pecados dela. Nem ungia a pessoa, eles não ungiam naquela época. Hoje eu sei que é diferente. Mudou, eu acredito. Hoje eu sei que é diferente. Não muito, mas eu acredito que houve uma Os irmãos mudança aí. antigos, que ainda estão vivos, como, por exemplo, meu avô tem familiares, eles continuam tentando me converter até hoje. Ah, é? Eles não acreditam que você é convertido? Não, eles ainda continuam com aquele pensamento de que só a congregação cristã tem a salvação. E eu fui criada nesse contexto. Lembra quando eu era criança, que eu fui criada, eu fui marcada por Jesus neste contexto, Ouvindo achando a avó, que só né? a congregação era o caminho para o céu. Então, quando eu andava na rua, por exemplo, a minha avó cutucava. Eu dava paz de Deus para a irmã que estava passando. Ela falava, não, é seitário. É seitário no sentido, é da seita. É a Assembleia de Deus. Ah, tá. Eles chamavam a gente de seitários. Que nós somos primos, né, hoje para eles. Mas hoje eu acredito que tem muitos irmãos lá dentro que são diferentes, que pensam diferente disso. Eu tenho muitos seguidores tem muitas pessoas da congregação. boas lá. Mas por que eu gosto de falar? Porque da mesma forma que eu falei assim, então quer saber, vou pro mundo agora e vou ficar, já que eu tô condenado ao inferno, não tem salvação mais para mim, então eu vou pro mundo e vou ficar lá. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que também acha isso, que para você não tem mais salvação, porque você foi criado nesse contexto. Que só a congregação salva Isso e que, não e é uma que, verdade, e né, que Jesus não Marcele? perdoa depois do batismo das águas. Se você pecar, Jesus não perdoa, sendo que a gente peca todo dia. Né? O grande mal do ser humano é esse, é achar que o seu pecado é mais leve do que o meu. Né? E não existe. Enquanto eu tô usando Pecadinho. droga na rua, você tá mentindo, tá fazendo alguma outra coisa dentro de casa, tá odiando o seu irmão, que Jesus falou que é a mesma coisa que homicídio,
né? É pecado do Então, mesmo jeito. às vezes é assim, a gente tá condenando o outro porque a gente acha que o nosso pecado é mais leve. Então, eu fui condenada por eles naquela época, e aí eu falei, então eu vou pro mundão e vou me entregar mesmo. Aí fui e fiquei até os 18 anos de idade no mundo, né? E aí, quando eu tô com 18 anos de idade, passei muita coisa no mundo. Vocês podem imaginar o que eu não passei no mundo, né? Usando droga, fumando pedra, fumando maconha todos os dias, cigarro, bebida. Então, foi muita coisa que eu passei. Né? Se eu fosse contar os testemunhos de livramento, de vezes que eu ouvi o barulho de bala passando no meu ouvido e Deus me livrou da bala, sabe? Momentos assim que eu estava dentro de favela, de madrugada, com pessoas que eu não conhecia, usando droga, sozinha no meio daquela favela, e os traficantes tirar uma arma para fora e falar que vai me matar lá dentro, e eu lembrar do Deus da minha avó. E eu encostar num canto assim da favela e falar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembrei do Salmo 23, porque eu fui marcada na minha infância, então eu sabia que existia um Deus que podia me livrar, sabe? Um testemunho dessa época que eu acho muito interessante sempre contar é que uma vez eu estava dentro de uma favela usando droga por 3 dias, sem beber água, sem dormir, sem comer. Meu organismo já estava fraco e eu estava com o meu irmão, que hoje mora na França, meu irmão Nelson, Deus abençoe, te amo. E ele teve uma overdose nesse momento. E ele teve uma overdose e ele começou a ter uma convulsão, né? Quem já viu uma overdose sabe o quanto é feio, o quanto é assustador você ver uma pessoa tendo uma overdose. E ali todo mundo começou a correr, jogar água na cabeça dele, sal, pegar colher, enfiar na boca. Eles têm lá as técnicas deles, né? A gente, naquela época, no crime, a gente tinha as nossas técnicas de salvar uma pessoa com uma convulsão de overdose. Mas eu lembro que eu olhei para ele e eu fui pro banheiro, larguei ele ali, fui pro banheiro, peguei uma toalha de rosto que tinha lá e coloquei na cabeça em lugar de véu, em sinal do véu da igreja da minha avó. Ajoelhei naquele banheiro e eu falei: Deus, eu não mereço que o Senhor salve o meu irmão. Mas a minha mãe não merece que eu chegue com ele morto agora. Então, por favor, salva a vida do meu irmão e eu nunca mais coloco essa droga na minha boca. Tirei o véu da cabeça, né, a toalha, e fui para a sala. Ele estava desacordado, deitado na sala, e uma voz falou dentro do meu peito: ele está vivo. Aí eu peguei a cabeça dele, dei um beijo na cabeça dele. Eu lembro até hoje da cabeça dele molhada, com gosto de sal. E eu beijei a cabeça dele e fiquei ali esperando, sabendo que ele estava vivo, porque aquela voz tinha falado comigo. Para quem acha que o Espírito Santo não entra na favela, não entra, né, na bocada, não entra na cadeia, ele entra onde você não entra. Ele entra. E aí eu esperei e ele acordou, sem nenhuma sequela. E nós fomos para casa. Eu lembro que naquele mesmo dia eu voltei a usar drogas. Eu tinha prometido para Deus no banheiro que se Deus salvasse a vida do meu irmão, nunca mais eu colocava aquilo na minha boca. Mas ele acordou, eu voltei a usar droga. E depois nós fomos para casa e ele chegou vivo dentro de casa e até hoje ele está vivo, porque Deus livrou ele por causa das orações da minha avó. Por causa das orações da minha avó. E aí, por muitos momentos no mundo, nesse mundo tenebroso, eu lembro de ter tido esse tipo de livramento. Esse tipo de coisa que você fala assim, só Deus pode livrar, né? E aí, quando eu estava com os meus 18 anos, eu estava morando em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, com a minha avó nessa época. E eu comecei a pegar umas drogas em Ribeirão Preto, que é um trajeto de tráfico de drogas, né? Ribeirão Preto, naquela época. E hoje eu tô com 43 anos. Eu estava com 18 anos nesse tempo. E eu peguei drogas em Ribeirão Preto com um traficante e eu não paguei essas drogas. E aí eu comecei a vender essas drogas e usar, e não sei o que eu fiz, só sei que eu não paguei. E aí esses traficantes do Ribeirão Preto, eles me juraram de morte. E esses meus amigos do mundo que moravam em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, inclusive essa cidade é a mesma cidade do pastor Antônio Júnior, né, que é um pastor muito grande na internet, ele tem famoso, né? mais de 10 milhões de seguidores aqui na internet, ele faz orações
acho que todo Pela mundo aí manhã, todo mundo conhece, né? Antônio Júnior. Ele não sabe nem que eu existo, mas provavelmente a gente usou droga junto. É mesmo. Porque esses dias eu estava ouvindo o testemunho dele e ele era de São Sebastião do Paraíso também, Minas Gerais, e também era desse mundo das drogas. E ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. Então, como a cidade era muito pequena, provavelmente a gente usou droga junto. Tomara que alguém envie esse podcast pro nosso irmão lá. Envia para ele, porque... Alguém marquem, por favor, eu como é o acho nome dele? o pastor Antônio Júnior. Antônio Júnior. Eu acho que ele tinha um apelido na época, eu até imagino quem ele seja, na época, né? Mas eu não sei se é realmente ele, né? Mas, enfim, nessa época, esses amigos, que inclusive eu acredito que esse pastor estava no meio, eles começaram a falar para mim assim, olha, você vai morrer, porque o pessoal do Ribeirão Preto, né? Não vou falar o nome do lugar. Apesar de que provavelmente ou se converteram ou morreram, né? Porque nessa vida você não chega nos 40 anos, né? Então, assim, da minha época não existe mais ninguém, só se converteu. Aí tá vivo. Mas caso contrário, né? Nossa, Kelly, então você era da pesada. Não, né? É porque não tem outro caminho. Ou é cemitério, ou é cadeia, ou é culto, né? Mas tinha uma avó que eu acredito que ela nunca deixou de orar. Então, aquelas orações estavam em um depósito. Você vai ver todas depois. Todas as vezes que você ia ali pela beiradinha da morte, aquela oração vinha ali de encontro para trazer livramento. Os anjos do Senhor te guardavam, né? Sim, com certeza. E como foi tudo? E aí, nessa época, eles começaram a falar, você vai morrer, porque o pessoal de Ribeirão tá aí. Eles vieram te caçar. Não, os meus próprios amigos já começaram a decretar minha morte, dizendo que eles já estavam na cidade, que iam me matar. Então, eu lembro que naquele dia, eu fiquei dentro de casa com medo de morrer. Naquele dia, eu não saí de casa. E aí eu lembro que eu acendi um cigarro dentro de casa, porque minha avó tinha ido para a igreja, para o culto, porque senão eu não poderia fumar dentro de casa. Mas eu acendi um cigarro dentro de casa e naquele momento bateram no portão. E quando bateram no portão, eu lembro que eu deixei o cigarro na televisão e fui atender, achando que eram as pessoas para me matar. E quando eu abri a porta, tinham 2 jovens no portão, de terno e gravata, que eu nunca vi na vida, e depois daquele dia também nunca mais os vi. E eles disseram assim, olha, Jesus mandou vir te buscar. Você vem? Eu com medo de morrer, aqueles 2 homens na minha porta dizendo que Jesus tinha mandado vir me buscar, eu deixei o cigarro queimando na televisão e fui. Entrei numa perua besta branca que eles tinham e fui com Sem eles. Conhecer as com a pessoas. roupa do corpo, com medo de morrer. E eu digo isso porque a televisão, até hoje, a gente tem ela com a marca do cigarro, né? O último cigarro. E aí entrei naquela perua e fui, e eles me levaram para onde? Para Ribeirão Preto. Eu falei, eu não posso ir para Ribeirão Preto, eu tô jurada de morte. Eles falaram, fica tranquila, você tá com a gente, ninguém vai tocar em você. E aí eles me levaram para uma casa de recuperação. Quando eles chegaram na casa de recuperação, eles disseram assim, olha, a gente não pode receber ela agora, que já era de noite, a gente só recebe amanhã de manhã. Então, eles me levaram para uma casa de uma família, da igreja deles, provavelmente, e falaram assim, olha, a gente está com uma jovem aqui, vocês não podem ficar com ela essa noite, ela dorme aí na casa de vocês, amanhã a gente vem buscar para levar para a casa de recuperação. E aquela família abriu a porta e deixou eu entrar e dormir na casa deles. Hoje eu fico pensando, será que se alguém chegar na minha porta, alguém da minha igreja, chegar na minha porta e falar, olha, eu tenho uma pessoa aqui, uma viciada, uma drogada, uma criminosa, uma procurada. Né? Será que você quer ficar com ela aí dormindo na sua casa? É um pouco difícil. Eu acho que muitos de nós, crentes, não iríamos abrir a porta. E sabe o que eu queria? Eu queria que essa família um dia soubesse que aquela menina que eles pegaram está até hoje firme com Jesus. Glória a Deus. Porque às vezes você abre a porta da sua casa, estende a mão para alguém e aquilo vai dar frutos. Quantas pessoas alcançaram Jesus através de mim? Ou seja, todas as almas que eu ganhei para Jesus está na conta dessa família também. Também, isso. Entendeu? Eu gosto desses detalhes, missionária, porque hoje em dia muda a minha vida. Sim. Eu não posso esquecer. Alguém abriu a porta da casa deles. Eu lembro que eles eram uma família com criança. Quem faria isso hoje? E eu lembro que eles abriram uma porta e me colocaram num quartinho, num colchão no chão. E naquele colchão no chão, eu tenho certeza que aqueles 2 jovens e a igreja deles estavam orando por mim. E aquele casal no outro quarto estavam orando, falando, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Visita essa alma, liberta essa alma. Eu sei que eu acredito que eu fui liberta naquele colchão.
Glória Por a quê? Deus. Porque eu senti um vazio, uma dor no meu peito, como se tivesse arrancado alguma coisa de dentro de mim. Dentro do meu coração tinha um buraco. E eu punha a mão assim, eu chorava de dor. Você acredita? Eu acredito. Então, assim, eu acredito que os demônios foram arrancados e ainda não tinha o Espírito Santo entrado, né? Então eu senti aquele vazio, assim. E por que eu acredito que a minha libertação foi naquele momento? Porque no outro dia eu lembro que eles acordaram, me deram café da manhã junto com a família, assim, sabe? E vieram me buscar, aqueles 2 jovens, e me levaram para casa de recuperação. E quando eu entrei na casa de recuperação, eu li assim na parede e estava escrito: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tinha uma outra parede dizendo assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E aí naquele momento veio uma obreira da casa de recuperação me receber, que não tinha nenhum dente na boca. Todos os dentes dela tinham sido corroídos pelo crack. Meu Deus. Ela sorriu para mim só com a gengiva e disse para mim: Deus tem uma obra na tua vida. E você não morreu até hoje por causa da oração de uma mulher preta que tem orado por você. A minha avó, ela é preta, pretinha, 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 bem negra. E olhando para mim, ela não ia saber disso. Quem que olhando para mim ia saber que minha avó, mãe da minha mãe, era uma mulher negra? Ela não saberia disso. Naquele dia eu vi que era Deus falando comigo. Porque ela falou: tem uma mulher preta de joelhos por você e por isso você não morreu até hoje. E Deus está te dando hoje o dom de louvor. E começou a fazer promessas na minha vida que se cumprem até hoje. E naquele momento eu fui liberta. Eu nunca mais senti vontade de usar droga, eu nunca mais senti vontade de fumar cigarro. Instantâneo, Kelly. Instantâneo. Dentro da casa de recuperação eu fui, depois trabalhei como obreira, fiquei lá durante 6 meses. E a gente expulsava demônio todo dia. Todo dia a gente fazia o pente fino. Vai, faz uma fila aí, Indiana, 1 por 1. E era demônio, assim... Missionária, a gente expulsava demônio dentro de um escritório pequenininho, com uma estante cheia de bibelô, e o demônio não quebrava nada. De tamanha autoridade que a gente tinha naquele momento espiritual. Porque era jejum. Chegava de manhã assim: cadê o café? Não tem, hoje é jejum. Você estava dormindo, a obreira te acordava: levanta, oração Era de madrugada. obrigada a jejuar e orar. Era Jesus de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Libertação mesmo. Hoje em dia eu frequento algumas casas de recuperações. Sim. Gosto muito de pegar gente que quer ser liberta e pôr lá dentro. Isso. Tenho um amor por isso. Amo ir lá pregar para aquelas vidas que estão lá, passando pelo processo que eu passei. Só que a gente vai em lugares que a gente fala assim: nossa, tá muito light. Com televisão. Imagina, fiquei 6 meses sem assistir televisão. Era só lendo Bíblia, orando e jejuando, entendeu? Então a gente orava e expulsava demônio todo dia. Só que eu nunca tinha manifestado um demônio lá dentro. A gente até brincava: a Kelly não foi liberta não, gente. A Kelly até hoje, desde que ela entrou aqui dentro, ela nunca manifestou demônio. Eu falava: então ora que você vai expulsar. Olha o desafio. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo em 1 mês que eu estava lá dentro. E principalmente pelo fato de que eles eram da Assembleia de Deus. Então, quando eu entrei lá dentro, entrei para não morrer, para fugir da morte. Mas senti aquele prazer de novo de estar perto de Jesus. Aquele prazer da infância, da adolescência, voltou e eu falei: uau, é isso que eu quero. Mas quando eu vi que eu estava indo na Assembleia de Deus, uma coisinha lá no fundo dizia: agora você é seitário. Agora que você não vai para o céu mesmo, porque você está indo na igreja dos seitários. Você entende? Porque é o que eu falei, é coisa da infância. Prega na mente da gente, é difícil sair. E desconstruir algo que já está construído é muito Muito. difícil. Então eu ficava com aquele negócio: eu não tenho perdão. Na verdade, eu estou aqui me enganando. Eu vou para o inferno do mesmo jeito. Porque eu já batizei, eu já pequei depois do batismo. E tal. Então, Jesus veio com a carta na manga, né? O batismo com o Espírito Santo. Já que é batismo o seu problema, então toma para você. Eu te batizo de novo. Glória a Deus. Né? Você foi batizado com água, com fogo ainda não. E aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 1 mês que eu estava lá dentro. Mesmo, né? E aí eu percebi que Deus estava na Assembleia de Deus. Aí eu percebi, eu saí de lá convicta de que eu queria ficar na Assembleia de Deus, que eu queria aquela liturgia de culto, que eu queria cantar nas irmãs, né, quando casasse, que eu queria cantar nos jovens, que eu queria cantar aí nos avulsos, no púlpito. Não precisou ninguém vir falar para você. Não. O próprio Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração. Sim. Que você não tinha, assim, esse pecado imperdoável, como alguém tinha dito, Sim. que você já estava condenada
ao inferno, que não tinha perdão dos seus pecados. Porque existe um pecado que não tem perdão, né? Irmã Kelly, a senhora falou de um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Esse não tem perdão. A senhora consegue provar para mim, biblicamente? Provar para mim não, que eu sei também. Mas para alguém que vai nos ouvir... Vamos explanar um pouquinho, né? Que pode falar assim, abrir aí um parênteses, falar, mas com base em aonde ela pode falar que isso não tem perdão? Com base no texto que fica em Mateus, né? Capítulo 12, Jesus, ele fala no verso 31, portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Então, Jesus, ele fala que até a blasfêmia contra o homem será perdoada, contra outras entidades serão perdoadas, mas a blasfêmia é contra o Espírito Santo, né? E tem muita gente que não entende esse pecado de blasfêmia, né? E nesse contexto, Jesus, ele era chamado de Satanás. Ele estava curando você aí na sua casa. Pega aí Mateus capítulo 12, lê o capítulo inteiro, você vai ver que Jesus estava curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Isso. E aqueles que estavam em volta dele, os fariseus, eles diziam que ele fazia isso pelo espírito de Beelzebul, pelo espírito de Satanás. Então eles estavam julgando, porque quando Jesus curava, ele curava pelo Espírito Santo. Sim. Né? A gente hoje quer viver sem o Espírito Santo, mas Jesus não ousou viver sem o Espírito Santo. Não dá. Jesus curava pelo Espírito Santo. Então, o que eles estavam falando? Eles não estavam falando contra Jesus, eles estavam falando contra o Espírito que estava agindo através de Jesus. Isso. Eles estavam colocando à prova o Espírito que estava usando Jesus. Eles falavam, é o Espírito do diabo. Aí Jesus falou, opa, cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando ao Espírito Santo de Deus esse nome. Vocês estão julgando ele como se ele fosse do diabo. Agora eu te pergunto, missionária Zilda, quantas vezes a gente olha alguma coisa na internet, principalmente, que agora a gente tem os nossos cultos online na internet, está todo mundo vendo o que acontece dentro de uma igreja pentecostal, e quantas vezes os próprios crentes olham alguma coisa que o Espírito Santo está fazendo e fala, e digita lá, isso é diabo, isso é demônio, sabe? Pode até ser, irmão, mas não fale. Isso. Se você não tem certeza, cuidado. Cuidado, porque aí Jesus começa a explicar para eles, olha, o reino não se divide. Se eu estivesse expulsando o diabo pelo diabo, o reino estaria sido dividido. E o reino dividido não subsistirá. E aí ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é muito sério. É muito sério isso. Muito sério. Apesar de ser um pecado que não tem perdão, e a gente imagina que é um pecado extremamente difícil de cometer, porque, se não tem perdão, deve ser difícil de cometer. Não é difícil, não, irmão. Um julgamento. É só você olhar para o Espírito Santo e falar que ele é o diabo. Um julgamento. Entendeu? Então, eu não falo. Eu pode parecer o diabo. Pode a minha mente não entender, mas eu não vou falar. É como uma profecia não também, né, Miss? Que alguém pode estar recebendo. Exatamente. Alguém está ouvindo, recebendo a profecia. Julgue o profeta, né? Mas não a profecia. Então, porque podemos correr o risco de pecarmos contra esse Espírito Santo. Contra Deus. Contra o próprio Deus. Sim. E para não pecarmos, então, peça que Deus tenha misericórdia de quem está usando de engano, usando o nome de Deus em falso momento. Não podemos julgar se não tem certeza. A menos que você tenha um dom chamado discernimento de espírito. E aí você tem que ser uma pessoa de oração, de jejum, que conhece muito bem a voz de Deus. Porque eu demorei muitos anos para entender o que é a voz de Deus, o que é a voz da minha alma e o que é a voz do diabo. Porque quem tem o dom de discernimento não tem medo e não vai tem errar. medo. Vai falar, peraí. Você vai repreender, ele vai cair. Isso. Ele vai cair. Isso mesmo. Mas é preciso ter. Eu recebi É preciso ter. Dentro da casa de recuperação, eu fluí nesse dom de discernimento de espíritos, porque toda vez que uma menina, uma interna, era batizada com o Espírito Santo, a gente fazia o teste. Como funcionava a gente colocava... esse teste? Inclusive, esse teste aconteceu comigo também, quando eu fui batizada. Era de praxe. Todo mundo que foi batizado com o Espírito Santo, no momento que recebia o batismo, chegava nos obreiros e falava, olha, eu recebi o batismo. Então a gente vai pôr você aqui no meio e a gente vai orar, a gente fazia uma roda com os obreiros, com todas as meninas, mais de 20 meninas, e orava até a pessoa falar em línguas. Quando a pessoa falava em línguas, a gente ouvindo ela falar em línguas, a gente tinha o discernimento.
E por uma vez, uma menina falou em línguas e não era o Espírito Santo. E quando ela falou, que ela abriu a boca e ela falou, era como se tivesse me dado o pior susto da minha vida. Meu coração fez tu, 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 tu. E eu abri o olho assim, tomei aquele susto, como se eu tivesse ouvido a própria voz do diabo mesmo, sabe? E quando eu tomei esse susto e eu abri o olho, as 3 obreiras, que eu já era obreira nessa época, as 3 obreiras estavam do mesmo jeito. Nossa, você sentiu isso? Sentimos. Todas 3. E nós chegamos para ela e falamos para ela, olha, o que você falou não é de Deus. Continua buscando. Continua buscando o batismo. E ela continuou buscando o batismo até ser batizada realmente. Mas ali na casa de recuperação não tinha engano. Não tinha engano. Às vezes, porque assim, a gente não recebia menina crente. A gente recebia drogados, viciados, depressivos. A gente só recebia gente endemoniada. Entendeu? Então, era normal. Aí, por exemplo, uma delas, uma vez, começou a passar sangue nas paredes. Sangue de mulher. Sim. E começou a passar sangue para atormentar a casa, sabe? Coisa do inimigo. E aí a gente falou, quem que fez isso? Não foi ninguém, agora não foi ninguém. Então tá bom. Vamos todo mundo para o culto, para a sala de oração. Vamos todo mundo ajoelhar. E a gente só vai levantar quando Deus revelar quem foi. Meu Deus. E era assim que a gente resolvia os problemas lá. Resolvia tudo na oração? Tudo na oração. E a gente orou até Deus revelar. Deus revelou a pessoa, a gente falou, foi você que fez. A pessoa já começou a chorar, não, me perdoa. Então, quer dizer, era tudo assim. Eu queria doce de abóbora. Muito tempo sem comer doce de abóbora, me deu vontade de comer doce de abóbora. Eu ia orar. Deus mandava alguém com doação de doce de abóbora. Ai, nós estamos precisando de vassoura. As vassouras estão muito velhas. Vamos orar. A gente orava e Deus mandava doação de vassoura. Então, assim, foi um tempo, missionária, que eu passei na minha vida tão intenso, foi um intensivão. Tão intenso, mas tão intenso de leitura de Bíblia, que hoje em dia, eu penso que 70% do que eu prego hoje, eu aprendi lá. Sabe? 70% da minha vida que eu tenho hoje de conhecimento. De experiência. De experiência, foi lá. Não foi necessário. Foi muito passar bom, por foi lá, maravilhoso. né? Foi maravilhoso. Ao ponto de eu estar presa dentro de uma casa, porque não era uma fazenda, era uma casa. Eu fiquei presa 6 meses dentro de uma casa e me sentia livre. Não queria ir embora. Uau, que nem não queria ir Paulo embora. agora, preso, mas calma, livre. Nossa, fui longe agora. Foi. Glória a Eu me sentia Deus. livre, era o melhor lugar do mundo. Quem é crente vai saber o que eu tô falando. Retiro de carnaval, não é uma bênção? Sim. Não é um lugar que você não quer ir embora nunca mais? Quando a pessoa vai na intenção de buscar mesmo, As né? minhas filhas, os jovens da minha igreja, ficam assim, ai meu Deus, retiro. A mala tá pronta agora, em fevereiro, ó. Parece A mala que já tá buscam pronta. o céu pra porque é terra. como se fosse o céu. Isso. Porque dorme junto com os amigos, Isso. acorda junto com os amigos, Oram come, juntos. vai pra igreja, aquele poder. O que é isso se não é o céu? A igreja, todo mundo junto, morando junto, num lugar que tem a presença de Deus. Que delícia. É o céu. E era assim a casa de recuperação. Porque eu fiz amizade, as obreiras, a gente era muito amiga. Então eu dormia com as minhas amigas, acordava com as minhas amigas. E era um retiro de carnaval 6 meses da minha vida. Você imagina? Que delícia. Eu saí de lá transformada. Outra pessoa. Outra pessoa. Kelly. E é importante, porque depois agora vocês vão saber, não sei se vai dar tempo de falar, mas os BO, depois que eu saí de lá, foi terrível na minha vida. É mesmo, Kelly. Foi. Então foi lá que você, com a ajuda do Espírito Santo, que entrou para governar a sua vida, a sua mente, que foi desconstruída Sim. esse negócio das igrejas divididas, que Foi. só uma Foi era onde eu recebi o correta. perdão, né? E assim, na verdade, isso é tão claro, E você né? se sentiu assim, perdoada, 100%? Perdoada, porque hoje eu conheço a palavra. Glória a Toda Deus. vez que alguém chega pra mim na internet, que isso eu tenho muito. É. Eu tenho muito seguidor que chega pra mim e fala assim pra mim: ah, eu não acredito nisso, a minha fé tá abalada nisso. Eu falo, vai ler Bíblia. O que falta para o povo hoje em dia é conhecer a Deus através da Bíblia. Porque eu, sinceramente, tenho muita pouca paciência. Por isso que eu falo, eu não nasci para ser pastora. E Deus, quando nessas horas, ele fala, então vai ser, né? É Mas, mesmo? se eu um dia for, Deus vai ter que trabalhar muito na minha vida, eu vou ter que negar muito a mim mesma. Porque eu não tenho paciência. Porque eu penso assim, como pode você falar que Jesus... eu não sinto o amor de Deus. Ele já morreu na cruz, gente, pelo amor de Deus.
E você imagina, você dá seu filho para morrer numa cruz, como foi que tem pessoas que e aí têm você fala, dificuldade ele de não entender. ama. Como que ele não ama, gente? O que mais você quer que ele faça? Ele já morreu na cruz, né? E naquela época, eu não entendi uma coisa que é muito clara hoje para qualquer crente, né? Porque, infelizmente, alguns crentes da congregação cristã não estudam a Bíblia. A gente não é incentivado a ler e estudar lá. Não é incentivado a ler e estudar. Mas você pode ler e estudar, mesmo sendo da congregação e mesmo não tendo esse conselho, né, dos seus líderes. Mas uma coisa muito clara, né, na Bíblia, né? Eu costumo falar, Davi pecou. Davi era crente, Davi era ungido rei por Deus, pelo profeta. E ele era crente, ele adulterou, assassinou o marido da moça. E Deus desistiu de Davi? Não. E nós estávamos no tempo da lei. E era o tempo da lei. Então não é possível que agora, depois que Jesus morreu, você acredite que Deus piorou. Virou as costas para alguém que pecou. Não. Né? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo que sai de casa, ele era o quê? Filho. Se ele era filho, ele era crente. Ele era filho quando ele saiu de casa. Então ele está falando de crente. Saiu de casa e foi gastar tudo no mundo. E quando voltou, falou, você é só um empregado. O pai falou, não, você jamais vai ser um empregado meu. Você é meu filho. Você volta para o teu status de filho. Aleluia. Tá entendendo? Pedro também era crente, batizado nas águas. Pedro batizava as pessoas, ele também era batizado nas águas. E ele fez o quê? Negou a Cristo. E o que Jesus fez? Quando Jesus ressuscitou? Vai atrás dos discípulos e a Pedro. Que eu quero ele também. Então Jesus não desiste de ninguém, não. O amor Imagina, dele, enquanto houver arrependimento, existe perdão. Exatamente. Só não vai existir perdão para quem não tiver arrependimento. Isso. Né? E outros casos, por exemplo, quando você não perdoa o próximo. A Bíblia diz que quando você não perdoa o próximo, você não tem o perdão de Deus. Olha aí. Que daí é uma escolha do homem, né? Não é escolha de Deus em não perdoar. Né? Ele não perdoa porque você também não libera o perdão. Tá atrelado. Nossa, sério. Da mesma forma, é muito forte. E ultimamente, Deus tem falado muito comigo nessa área da convivência entre homens. Né? Do nosso relacionamento como igreja, entre irmãos. Depende a nossa salvação disso. É muito forte, é muito sério. Né? Por isso que a cruz é assim e assim. É relacionamento com Deus e relacionamento entre homens. Sem o perdão, é por isso que você ora. Me perdoa da forma como eu perdoei o meu irmão. Pai nosso que estás no céu. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deveu. Então, se você não perdoa, você não tem perdão. E aí compromete a salvação. É muito complicado. Aí compromete, porque sem perdão não é. É uma das coisas mais perigosas que existe na vida do crente, é o crente que não perdoa. E tem muitos, tá, Miss? Tem muitas pessoas, porque a gente conversa com muitas pessoas. E quando você já vai voltar para o testemunho, não, né? Pode deixar. Mas quando você vê a pessoa sofrendo psicologicamente, né? Porque é a doença escondidinha que ninguém tá vendo, né? E a pessoa começa a contar a sua dor e você começa a analisar a dor ali, ouvir ela e ela começa a destrinchar ali o problema. Aí 99% é porque não consegue perdoar. É quando você dá ali para ela o resultado da conversa pela qual ela veio procurar uma terapeuta, uma psicanálise, para a gente ajudar ela a sair daquele quadro psicológico turbulento, e você fala, você precisa chamar essa pessoa e conversar. Ah, não. Na hora ela não quer. Porque às vezes então, o que feriu ela é muito grave. Né? A gente encontra muita gente que foi abusado. Muitas. Gente que sofreu traições. Coisas muito graves. E aí eu vou contar o meu testemunho. Como que Deus fez na minha vida para eu chegar nesse ponto? Deus teve que fazer algo muito forte na minha vida. Porque senão eu ia ser mais uma que ia ficar apontando o dedo para todo mundo. Outros. Eu sou mais santa que todo mundo. Porque olha o que Deus fez na minha vida. Eu saí da casa de recuperação com esse... eu percebi que eu era mais crente do que as meninas da igreja. Quando eu saí da casa de recuperação, eu não tinha tinta no cabelo, eu não cortava cabelo, eu não tinha vaidade, eu só pensava Jesus, Jesus, Jesus. Eu era fissurada em Jesus. Quando eu cheguei na igreja, as meninas tudo namorando, fornicando na igreja. Eu falei, gente, vocês não é crente, não.
igual o pastorzão lá, vocês não é crente não. Aí eu pensei, meu Deus, eu vi que eu tava num nível muito mais de santidade, muito mais acima. E aí eu fui começando a me deixar me contaminar. Porque é assim, quando você sai daquela proteção, muito fácil ser crente dentro de uma casa de recuperação. Lá era muito fácil. Era muito bom, porque você queria comer, mas não tinha, era jejum, era obrigado. Agora, na sua casa, com a comida lá, sem ninguém tirar do prato, você tinha que jejuar porque você sabe que precisa. E eu não ia ter eu não tinha essa força de fazer sozinha, né? Eu tinha 19 anos agora. E eu saio da casa de recuperação no intuito de casar. Eu falei assim, porque a dona da casa de recuperação me chamou e falou: você quer ficar ou quer ir embora? Você pode ficar como obreira ou ir embora. Eu falei: não, eu quero ir embora porque eu quero casar. Você vê que Deus, ele já imediatamente, quando ele resgata a sua vida, quando ele transforma a sua vida, você já tem vontade de construir família, né? É automático. Uma menina uma menina que nunca tinha lavado uma louça, que nunca tinha feito um arroz na vida, não tinha responsabilidade de nada, já saiu com vontade de casar. E aí já fui procurar uma igreja para ficar. E aí entrei em uma igreja, não fui bem recebido, o pastor falou: vai frequentando aí. Eu falei: não vou ficar aqui não. Aí fui para outra, e quando eu entrei na igreja Assembleia de Deus Ministério Paulistana, em São Paulo, na Lapa, eu entrei e me senti bem. E aí lá eu fiquei, e lá estava meu esposo, um jovem crente que nunca tinha saído da igreja, né? Nascido e criado na igreja, uma joia preciosa, assim, que estava lá, e eu olhei para ele e falei: é esse. E já me apaixonei para ele na hora. Que já seria ele, já. seu esposo? Já me apaixonei, não teve nada de espiritual, assim, não fui orar, perguntar para Deus, nada disso. Fui porque eu olhei, gostei, e Deus aprovou. Deus, eu falei: é de Deus, vamos lá. E aí comecei a namorar, e em um ano a gente casou. Rápido, em né? Em um ano a gente casou. Eu conheci ele em janeiro, em dezembro do mesmo ano a gente casou. E eu tinha vindo do mundo, né? Não tinha nenhuma instrução, na verdade. Porque o que aconteceu? Na casa de recuperação era muita libertação, muito, muito espiritual. O meu lado espiritual estava ótimo. Mas a minha parte de instrução, como se portar no namoro, como se portar na igreja, essas coisas a gente não aprendeu lá, não. Então, assim, eu fui para a igreja, eu beijava ele na frente da igreja. As irmãs ficavam toda horrorizada. As mães falavam: se você andar com ela, eu te dou uma surra. Porque eu subi no púlpito, a primeira coisa que eu fiz é subir no púlpito da igreja e contar meu testemunho, feliz da vida. Eu era drogada, eu era isso, eu era aquilo, eu era criminosa. E os pais da igreja: se você andar com ela, eu mato você. Você não anda com essa menina, pelo amor de Deus. Todo mundo assustou, inclusive minha sogra, né? Quando meu marido começou a namorar comigo, todo mundo foi contra. Porque imagina o medo dela. Meu Deus, essa menina acabou de se converter, tá no primeiro amor, imagina se depois volta pro mundo, né? Então, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que era bem difícil mesmo, né? Quando chega alguém na igreja que é recém-convertido, a gente fica com o pezinho atrás, né? Porque não sabe se de verdade a pessoa está liberta. Não sabe se ela vai permanecer, mas aí ficaram se não todos vai. surpresos, né? Ficaram todo mundo assim meio com o pé atrás comigo na igreja. E meu esposo aceitou o desafio, ele acreditou que ia dar certo, mas olha, muita coisa aconteceu depois. E a gente casou em 2001. Em 2001 casamos, tivemos a Rebeca logo de início, casei em dezembro, dia 15 de dezembro eu casei, dia 7 de janeiro eu descobri que eu estava grávida. Então, eu tive a Rebeca, a gente nunca teve só nós dois, sempre teve a barriga no meio, depois a criança. E depois a Rebeca, quando a Rebeca tinha 9 meses, eu engravidei da Renata. Pertinho. Pra você ver. E Deus me livrando de gravidez indesejada no mundo. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu falei pra ele. Eu falei: eu acho que eu não posso ter filho. Porque eu nunca engravidei, nunca me preveni, nunca tive nada, nenhuma doença, nem nada, mas também nunca engravidei. Ele falou: não, tudo bem, se Deus não tiver isso pra nós, amém. Pois logo depois que casou, eu já descobri que eu estava grávida. E depois a outra com 9 meses, tomando remédio para não engravidar. Engravidei da outra. Aí vieram as 2 meninas. E aí eu vivi assim, num conto de fadas. E o meu esposo, ele sempre foi... Eu escolhi o meu esposo. É importante que agora a gente vai entrar num assunto assim
bem delicado, né? Que foi a parte do casamento e a parte do meu testemunho de quando eu já sou crente agora. O meu esposo, eu escolhi ele, dentre os jovens da igreja, o mais crente que tinha, na minha visão. Na minha visão, ele era o mais crente. E todo mundo lá, quem é lá daquela igreja daquele tempo, sabe que Xande, porque ele era conhecido como Xande, era o menino mais crente da igreja. Um menino que chorava na hora da pregação. Ele era músico, como é até hoje. Hoje ele é maestro. Os músicos tocavam e terminava a música, eles saíam para fora da igreja, para ficar lá na porta da igreja, beijando as menininhas lá fora. Músico, tudo atribulado. Alexandre, não. Alexandre ficava dentro do culto. Xande escutava a palavra, chorava na hora da palavra. Eu pensava, esse menino é crente mesmo. E ele realmente era crente. Só que ele não tinha vivido nada do mundo. Ele tinha sido da igreja desde que nasceu. E aí eu peguei e escolhi ele porque isso me fez me apaixonar por ele. Sabe? Como ele era fiel, como ele era crente, como ele era santo, sabe? E aí casei-me com ele. Quando a gente casa, quando eu estava com 7 meses de gravidez da minha filha, da Rebeca, da primeira filha, eu estava em casa e eu comecei a falar com ele, e ele em casa comigo, a gente começou a conversar antes de dormir, e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra que diz assim: não sejas demasiadamente santo nem demasiadamente justo. Por que destruirias a ti mesmo? Meu Deus. Essa palavra pouca gente conhece. E eu falei para ele: você sabia que existe essa palavra? Ele falou assim: não sabia. Eu falei: então, olha só para você ver. Tem gente que é demasiadamente santo, só que ninguém é santo. Todo mundo um dia vai pecar. E quando a pessoa é muito santo e ela peca, muitas vezes ela acha que para ela acabou. Para ela não tem perdão, porque ela percebe que ela caiu. E eu comecei a falar isso com ele, e eu não sabia, Deus estava me usando para falar com ele. E ele começa a chorar na minha frente e fala para mim: eu pequei, eu caí, eu te traí. Eu falei: como isso aconteceu? Ele falou: depois que a gente casou, eu te traí e tal, que ele tinha encontrado uma mulher na rua e ele era militar da aeronáutica, então andando fardado, e começou a conversar com a mulher no transporte e tinha me traído. Quando ele falou isso, eu estava grávida de 7 meses. Eu falei para ele assim: eu te perdoo. E ele começou a chorar e confessou, e eu pensei, se ele não me confessa, nunca eu ia saber. Nunca. E eu perdoei ele na mesma hora. Na mesma hora. No outro dia eu falava que eu estava com vontade de morrer, mas mesmo assim eu tinha decidido perdoar. E aí passou aquela parte. Foi um episódio que eu falei para ele falar com os pastores, falei para ele falar com os pais dele, falei tal, e passou. A gente superou aquela parte. E aí se passaram 3 anos de casamento. As 2 meninas nascidas e tudo. E aí, quando eu tô com 3 anos de casada, já tenho as 2 meninas, eu começo a entrar num processo, irmã Zilda, que aparentemente não tinha como eu correr. Parece que eu falo, e muita gente, esse testemunho está na internet completo no meu canal, com detalhes. Mas muitas vezes alguém pode falar assim: ela está arrumando uma desculpa para o pecado dela. Mas eu sei que não é. Eu sei que eu não precisaria nem estar aqui contando. Não precisaria nem estar aqui contando a minha vida. Mas olha que interessante para você ver como o mundo espiritual. Eu morava num apartamento com ele. Um apartamento que era um apartamento de boneca. Tudo novinho. A minha vida, na minha cabeça, era uma vida perfeita. Eu já tinha superado aquele episódio. Aquilo ali não mexia comigo, sabe? Aparentemente estava tudo bem. A gente na igreja, as meninas sendo criadas na igreja. Tudo certinho. Uma irmã vem orar na minha casa e fala assim para mim, na frente dele: Deus manda te dizer que vai haver um grande escândalo com o teu nome. Um escândalo que vai sair das 4 paredes da sua igreja e vai chegar em outros ministérios, de tão grande que é o escândalo que vai vir. Meu Deus. Eu olhei aquilo e pensei: mas como que Deus está falando para mim que vai ter um escândalo com o meu nome? Como que Deus não está me prevenindo para não cair nesse escândalo? Você entende? Ele não falou assim: ó, vigia, porque senão vai ter um escândalo. Não, ele falou: vai ter. Vai ter. Passou. Depois que a gente foi lembrar dessa profecia. Dentro da minha casa.
Passou mais alguns dias, eu tive uma visão. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive espiritual. Eu acordei na minha cama, meu marido já tinha ido trabalhar, minhas filhas dormindo no quartinho delas. Eu acordei na minha cama, levantei, passei pela minha sala e fui até a minha cozinha. Preparar um café, provavelmente. Quando eu chego na minha cozinha era comprida assim e a lavanderia no fundo, que eu olho, eu vejo uma mulher dentro da minha cozinha. Uma mulher baixinha, branca, cabelos pretos dividido no meio até aqui, como se fosse aquela maga patológica daquele desenho, só que era uma mulher de verdade, baixinha, gordinha e branca. Eu olho para ela dentro da minha cozinha e penso, o que que essa mulher tá fazendo aqui dentro da minha cozinha? E aí, quando eu olho, ela pega e me olha assim. Ela tava de lado no meu fogão e ela pega e me olha assim, com um olhar desafiador. Quando eu vi o olhar dela, eu falei, é um demônio. E eu pus as duas mãos e fui repreender. Falei, em nome de... Quando eu ia falar Jesus, ela estava aqui, ela fez assim. Pulou em mim. Pulou. E pegou nas minhas mãos, as mãos dela nas minhas duas mãos, e me jogou para trás. E eu afundei no chão. Entende? Então, quando ela pulou em mim e me jogou no chão, eu acordei na minha cama desse jeito, de novo. Levantei de novo da minha cama, passei pela sala de novo. E eu fiquei em choque. Eu fiquei, Senhor, mas por que ela me derrubou? Por que ela teve autoridade? Eu ia expulsar ela em nome de Jesus. Por que ela teve essa autoridade? Era Deus me mostrando. E teve um outro episódio também, que é importante falar nesse tempo, nesse mesmo apartamento, que foi um jejum que eu fiz de 30 dias, sem a janta. Eu tirei a janta porque a janta, para mim, era a refeição melhor. Porque a janta com a família, né? Depois da igreja, pizza. A parte depois das 6 da tarde... Para mim, era a parte mais sacrificante, tirar. Pipoquinha à noite, com um filminho com as crianças. Então, eu fiquei 30 dias sem nada, depois das 18 horas, até no dia seguinte. Quando eu fiz esses 30 dias de jejum, eu fiz por 3 áreas da minha vida. Eu aprendi na casa de recuperação a fazer por 3 pedidos. Não sei porquê, não está na Bíblia, mas a gente fazia isso e dava certo, e dá certo até hoje. 3 áreas. Minha vida financeira, minha vida espiritual e minha vida matrimonial. Eu fiz por essas 3 áreas, esses 30 dias de jejum. Quando acabou os 30 dias de jejum, no último dia, eu não tinha leite para dar para as crianças, para minhas filhas. Não tinha leite dentro de casa. E eu entrei naquela lavanderia que era depois da cozinha, fechei a porta de correr, que era uma porta sanfonada, encostei de lado na parede, as lágrimas começaram a descer assim, e eu falei, Deus, 30 dias de jejum. E um dos motivos do jejum era a minha vida financeira. E eu não tenho nem leite para dar para minhas filhas. O senhor não fez nada, o senhor não falou nada comigo, não tive resposta nenhuma, ainda não tenho nem leite. Chorei ali. Deus entrou dentro daquela lavanderia e falou para mim assim, vai até a igreja, procura um profeta que eu vou falar contigo. Eu pensei, é da carne. Como é que pode? Procura um profeta? Isso não é de Deus. Onde já se viu procurar profeta? Porque a gente não pode procurar profeta. A gente sempre teve esse negócio, né? Mas eu tinha uma palavra específica. Vai até a igreja e procura um profeta que eu vou falar com você. E eu sei que eu fui. Peguei as crianças, peguei a Alexandre e fomos para a igreja. Cheguei na igreja, era tipo uma reunião de obreiros. Olha pra você ver, eu não marquei o dia que eu estava indo. Não sabia que era reunião de obreiros. O fato é que estava cheio de pastores dentro da igreja e pastores de todos os bairros. E eu entrei dentro daquela igreja e eu encontrei uma amiga minha chamada Thaís Alencar, que era minha melhor amiga daquela época. E eu falei para ela assim, Thaís, ela é filha do pastor presidente da igreja. Eu falei para ela assim, Pai Senhor, Kelly, Pai Senhor, tem algum profeta aqui dentro? Porque eu tava com raiva. Direta, assim. Quero saber do profeta. Ela olhou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas eu queria falar com alguém que tivesse o dom de profecia. Tem algum profeta aqui? Aí ela olhou para dentro da igreja, aquele monte de pastor, e ela falou assim, aquele ali, ó, pastor Rodney. Procurem ele aí na rede social, que ele tem rede social, gente. Homem de Deus. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto na minha vida. Como é o nome? Rodney. Rodney. Pastor Rodney, ela falou assim, aquele ali, pastor Rodney. Eu peguei e fui até ele, nunca tinha visto ele na minha vida. Cheguei nele e falei, Pai Senhor, pastor. Ele, Pai Senhor. Aí eu falei para ele, o senhor é profeta? Primeira coisa que eu falei pro homem. O senhor é profeta? Ele assustou, olhou para mim, encheu o pulmão de ar, levantou o queixo e falou, sou. Ele primeiro assustou, mas depois ele falou, sou. Falei, então o senhor vai orar e Deus vai falar comigo. Ele falou, tá bom. Me pegou e subimos até o gabinete pastoral da igreja. Subimos alguns lances de escada
Eu, ele e Alexandre. Chegou dentro do gabinete, ele fechou a porta do gabinete e começou a falar em línguas. Ele nem precisou orar por mim. Ele começou a falar em línguas, encostou na parede de lado e falou: Deus te viu encostada na parede chorando. Encostou de jeito que eu encostei lá na lavanderia. Ele encostou na parede de lado. E falou: e hoje ele te faz 3 promessas. Ele vai fazer um milagre na tua vida financeira. Vai chegar um dia que você não vai depender de mais ninguém. Ele vai fazer um milagre na sua vida espiritual. Vai ter um dia que as pessoas vão olhar o Espírito Santo estampado na tua cara. E ele te faz a 3ª promessa: eu vou fazer um milagre no teu casamento. Eu não precisava de um milagre no meu casamento, naquele dia. Mas teve um dia que eu precisei. E eu tinha uma palavra. Eu tinha uma promessa. Glória a Deus. E Deus começou a me avisar: vai haver um escândalo, o diabo me derrubando dentro de casa através de uma visão que eu tive, daquela mulher me derrubando. Tudo isso Deus falando que iria acontecer. Por isso que eu falo, parecia que eu não tinha por onde fugir. Parecia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Eu comecei a ficar enfeitiçada. Era como se fosse uma macumba. Mas não tinha macumba, era Deus permitindo mesmo. E eu comecei a me apaixonar por uma pessoa de dentro da igreja. Meu Deus. De dentro da igreja. E já um homem mais velho, né, que já era maestro, inclusive, do meu esposo. E tinha acompanhado toda a nossa história, essa pessoa. E aí eu comecei a me apaixonar por essa pessoa. E a gente começou a cometer adultério dentro da igreja. E aí foi 1 ano que eu fiquei desviada. Que depois que aconteceu aquilo, eu comecei a querer mesmo que todo mundo soubesse, sabe? Mulher, quando faz esse tipo de coisa, ela geralmente não faz por desejo carnal. Ela faz porque ela se envolve emocionalmente, né? Então, eu comecei a querer mesmo que a casa caísse, sabe? Que todo mundo soubesse. Eu queria separar do meu marido. Eu não gostava mais do Alexandre, não sentia nada por ele. Sentia raiva dele, sabe? Sentia nojo dele. Sentia até cheiro ruim quando ele chegava perto de mim. Eu não queria mais ele. Uma situação diabólica. Diabólica. Mesmo. Diabólica. Aquele demônio que me derrubou dentro de casa era aquilo que ia acontecer. Aquilo que ia acontecer. E aí eu peguei e fiz de tudo para que a casa caísse, para que todo mundo ficasse sabendo, e houve o grande escândalo. Que foi por aquela pessoa ser uma pessoa muito famosa no ministério, muita gente ficou sabendo. Era um escândalo muito grande. Isso aconteceu há 18 anos atrás. E aí eu peguei e fiquei na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo, tá? Na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo. Devido à profecia do profeta. Não sei o que aconteceu. Não, eu já não lembrava mais. A profecia era a respeito do meu casamento. Vou fazer um milagre no teu casamento. Entende? Mas ali eu já não estava mais acreditando em nada. Eu não nem lembrava de promessas. Não lembrava de nada. Eu achava que Deus ia me abençoar naquilo. Eu acho que tem muita gente que está em pecado que pensa que Deus vai te abençoar no pecado. É uma ilusão que a gente tem. A gente acredita que Deus vai moldar a palavra dele para aceitar aquilo que a gente está escolhendo para nossa vida. E Deus não vai mudar. Não vai. E aí eu peguei e me desviei da igreja e vim para Atibaia. Minha avó morava em Atibaia, que morava em Minas, já tinha vindo para Atibaia. Já estava bem velhinha, minha avó. E aí eu vim para morar com a minha avó, com as crianças, e largar o Alexandre lá com a mãe dele, em São Paulo. E continuar com o meu relacionamento pecaminoso. Esse era meu intuito. Só que depois que tudo aconteceu, depois que todo mundo ficou sabendo que houve a separação entre o Alexandre me chama para conversar e fala para mim: você lembra aquele dia que eu te confessei um pecado? Eu falei para ele: lembro. Ele falou: então, daquele dia em diante eu não consegui parar. Até hoje. Ou seja, por que Deus permitiria que o diabo entrasse na minha vida? Porque tinha uma porta aberta. Porque o diabo, ele trabalha com legalidade. Eu era crente de verdade. Por isso que é importante saber da minha história anterior, de como eu amava Jesus, de como eu saí daquela casa de recuperação em santidade, de como que era. Era real. Era real. Eu jejuei 30 dias pelo meu casamento antes disso acontecer. E o meu marido em pecado. E eu achando que a minha vida estava perfeita, não sabia de nada. Então, existia uma porta aberta.
E Deus precisava demolir tudo para poder construir de novo. E ele precisava dar um susto no meu marido. Meu marido viu a casa dele se desfazendo. Ele viu as filhas dele indo embora. Meu marido sempre foi um pai maravilhoso, uma mãe para elas, para as crianças. Então ele chorava de ajoelhar, assim, agarrado nas crianças. Minhas filhas, eu não quero que outro homem crie minhas filhas. Eu falava, vai criar sim. Vai criar suas filhas. Entendeu? Porque eu estava endemoniada. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. E aí o meu marido toma aquele susto e decide. Então agora eu não quero mais nada. Não quero saber mais de mulher, não quero saber mais de casamento, não quero saber mais nada. Vou servir a Deus e tentar salvar minha alma. Isso parte que ele me conta hoje. E ele vai para uma igreja, chama o pastor, conta tudo para o pastor, fica em disciplina e fala, eu quero só ir para o céu, pastor. Só isso que eu preciso salvar minha alma. Só quero ir para o céu. Não quero mais minha esposa, não quero mais filho, não quero mais nada. Perdi o gosto da vida, ele falou. Só quero ir para o céu. Quero ver o que eu faço para restaurar minha vida com Deus. E aí ele pega e se firma na igreja. E eu aqui em Atibaia com as meninas. Desviada. E aí um belo dia eu saio, começo a fazer unha. Começo a entrar no mundo da manicure, que eu não era manicure, mas comecei a fazer unha. E um dia depois que eu saio do salão, eu pego e vou até uma igreja. Não sei por quê. Fui parar dentro de uma igreja, renascer. Entrei dentro da igreja, fiquei lá, ouvi o culto. E no final do culto eles fizeram um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar para Jesus? E eu pensei, eu não quero voltar para a igreja. Mas eu nunca vou ter coragem de falar não para Jesus. Toda vez que alguém me oferecer Jesus, eu vou dizer sim. Eu lembro desse pensamento. O pastor lá fazendo um apelo e eu falando assim, ó, falar não vou. Porque se eu falar não para Jesus é demais, né? Então eu aceito, mas não que eu vou voltar aqui. Não que eu vou voltar nessa igreja. De fato, nunca mais voltei naquela igreja. Mas eu falei, mas para Jesus eu não posso dizer não. Eu aceito Jesus. Sim. E fui lá na frente e recebi uma oração. A partir daquela oração, na minha casa, sem ver o Alexandre, eu comecei a me apaixonar por ele de novo. Deus começou a mudar o meu coração. E eu comecei a me apaixonar por ele de longe. Eu não via ele, não tinha nada mais com ele. A gente já estava 1 ano separado. E eu comecei, ai meu Deus, o que eu estou pensando nele, meu Deus do céu? O que eu estou pensando nesse homem? O que eu estou pensando nesse homem? E comecei a me apaixonar pelo Alexandre. Eu já tinha esquecido que Deus tinha uma palavra. Eu nem sabia, no meio daquele meu pecado, que Deus tinha compromisso com a palavra que ele tinha falado. Deus tinha compromisso, não tinha ninguém lá de testemunha, só eu, o pastor Rodney e o Alexandre. Ninguém ia cobrar Deus, mas o Senhor falou. Ninguém ia cobrar ele, o Senhor falou que ia fazer um milagre no casamento dela. Não. Mas ele tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Ele não precisa que ninguém cobre ele. É verdade. Se ele falou, ele vai cumprir. E eu comecei a me apaixonar pelo Alexandre de novo e comecei a ir atrás do Alexandre. Rompi meu relacionamento com aquele homem e comecei a ir atrás do Alexandre. Ligava, falava, vem aqui, vem ver as crianças, dava desculpa das crianças, vem aqui, quero conversar com você. Ele olhava para mim e falava, não quero mais nada. Eu sofri demais. Ele falava, eu não quero saber, nunca mais eu caso na minha vida, nunca mais eu tenho mulher nenhuma, eu quero viver igual um eunuco na igreja, eu quero salvar minha alma, ele falava. Eu não quero mais saber de nada. Eu só quero Deus na minha vida, só. E aí eu comecei a, ai meu Deus, sofrer o pão que o diabo amassou de saudade. Comecei a ver aquela saudade, mas não estava indo para a igreja. Deus fazendo tudo isso numa pessoa desviada. E eu fiquei em Atibaia ali. Aí eu comecei a fazer enfermagem, comecei a fazer técnico de enfermagem em 2006. E eu lembro de estar na escola do técnico de enfermagem e falar para as minhas colegas assim, eu fui casada e eu me separei do meu marido, mas eu amo ele agora e ele não quer mais eu de volta e não sei o que, e chorando na escola por causa dele. E um belo dia, a minha sogra, que sempre foi contra o nosso relacionamento, sempre lutou para que a gente não casasse. Depois que a gente casou, ela aceitou numa boa, a gente sempre me tratou muito bem. Mas Deus usou a boca dela. Meu marido fala até hoje que a minha sogra, ela não queria que ele casasse comigo a primeira vez. Quanto mais a segunda. Ela vira para ele e fala para ele, você tá com saudade da sua esposa, não tá?
Vai atrás dela. Quer restaurar sua família? Vai atrás dela. Minha sogra dá essa palavra para ele. E Deus já trabalhando no coração dele, para ele ter desejo de voltar. Quando eu saio da escola uma noite, ele tá lá, do outro lado da rua, me esperando. E eu, gente, meu marido, é meu marido, é meu marido. E as meninas, então vai lá, vai lá, vai lá. Me levou para casa, me comprou essa aliança, que tá 2006 para 2025, faz as contas. Quantos anos tem? Colocou essa aliança no meu dedo e a gente... O divórcio já estava redigido. O divórcio o advogado já tinha feito, só faltava assinar. Ele rasgou o divórcio e a gente retornou ao nosso casamento. Glória E a agora? Deus. Precisamos procurar uma igreja. Aí a gente entrou, na primeira igreja que a gente entrou foi a igreja do Belém, do Pastor Leles. Entrei de calça comprida, com as unhas desse tamanho, vermelha, uma coisa... Tava assim, magra, 50 quilos, sabe? Fumando já cigarro de novo, bebendo já de novo. Com a vida destruída. E o casamento destruído. Imagina, dois jovens, né? 19, eu tava com o quê? 23 anos? Dois jovens com a vida toda destruída. Entramos na igreja com as duas crianças. E a partir daquele momento o pastor Leles começou a cuidar de mim. O pastor Leles começou a cuidar. Pegou aquela ovelha toda cheia de carrapicho, toda suja, magra. Começou a limpar, limpar, limpar. E eu fiquei 10 anos sentada no banco, sem falar nada, sem reger criança, sem fazer nada, sem fazer vídeo para a internet, só aprendendo, sendo discipulada, sendo tratada, sendo restaurada. E quando passou-se 10 anos que eu estava na igreja, aí o pastor Leles começou a entregar uma coisa para eu fazer. Eu comecei a fazer vídeos na internet e Deus começou a levantar, né, esse testemunho. Eu comecei a colocar na internet as minhas experiências sobrenaturais, né? Vezes que eu vi o mundo espiritual, vezes que Deus abriu o meu ouvido espiritual, que eu ouvi o mundo espiritual, que é real, e comecei a fazer esses vídeos e as pessoas começaram a ficar impactadas com o testemunho. E até o momento que eu falei, não, agora eu vou contar todo o testemunho. Coloquei o testemunho do casamento e tá lá com mais de quase 1 milhão de visualizações. E assim, muitos casais vêm atrás de mim falar, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa restauração. E é necessário uma voz dentro da igreja que fale que existe restauração. Existe restauração de santidade. Existe restauração de confiança. Porque hoje eu e meu esposo, a gente tem uma vida que, assim, ele cuida de mim. O que seria de mim sem ele? Eu fico assim, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, não me deixe idolatrar. Porque se eu idolatrar, o Senhor tira ele de mim, né? Mas ele é uma pessoa que cuida de mim o tempo todo, sabe? Depois de muitos anos na igreja, Deus fez com que eu entendesse que era necessária a vida de oração, vida de jejum, sabe? Porque quando aconteceu todas essas tragédias na minha vida, o inimigo ele tinha uma brecha para entrar. E eu não tinha vida de oração. Eu fiz aquele jejum de 30 dias porque Deus me fez fazer. Hoje eu penso assim, Deus ele é tão bom que ele te faz orar pelo aquilo que você precisa receber. Ele me fez jejuar, mas não que eu tinha uma vida de jejum, que eu tinha uma vida de oração, não. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Até o querer buscar ele, é ele que te faz querer. Isso. Então, ele me fez jejuar para que ele desse uma palavra, para que eu tivesse uma promessa, para que ele tivesse um compromisso com a minha família. Entende? E aí Deus restaurou todo o amor que eu sentia por ele. Porque parecia que nunca ia acontecer. Nunca, né? nunca. Ele para mim era como se fosse ninguém. E de lá para cá também. Ele chegou a não sentir mais nada por mim. Entende? Então existe um milagre. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu marido. Sabe? Hoje, eu sou aquela pessoa, porque nós temos de tudo no nosso meio evangélico. Nós temos pessoas que aconselham vocês a divorciarem. Nós temos pessoas que aconselham vocês
a fazerem um monte de coisa, mas deixa eu te falar o que, que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Realmente é algo grave, realmente é algo que fere a alma, é algo que muito triste, muito difícil, mas é um processo. É um processo de cura, tá? A pessoa que é ofendida, ela foi ferida na sua alma. Ela precisa ser curada. E o que a gente precisa entender é que o único caminho para a cura é o perdão. O único caminho para a cura é o perdão. E quando Jesus nos deu o direito ao divórcio, ele deixou muito claro que é por conta da dureza dos nossos corações. Sim. Certo? Então, se você quiser se divorciar, você vai ter respaldo na palavra para fazer isso, e as igrejas estão lotadas de gente que estão se divorciando por conta de adultério. Tá virando moda já. Porque você tem esse respaldo bíblico. Mas ninguém para pensar que Jesus, ele estava sendo pressionado ali por fariseus, que estava querendo o divórcio, e ele está dizendo, eu dou para vocês por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Qual que era o princípio? Homem e mulher são um só, nada separa. Entende? Então, assim, qual que é a vontade de Deus? Principalmente para um casal que tem arrependimento, tá? Porque existem casais que passam pelo adultério, o cônjuge confessa, ele se arrepende, pede perdão, e mesmo assim o outro, o ofendido, não perdoa e divorcia. Você trocou de lugar com a pessoa que te ofendeu. Você passa a ser culpado diante de Deus, sabe por quê? Porque ele confessou, ele se arrependeu. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele está santificado, entendeu? Sim. E a pessoa que não liberou o perdão? Agora trocou. Se torna culpado. Diante de Deus, você se torna culpado. Porque você entende, eu sei que não é fácil, eu sei que é uma dor terrível, eu já assisti essa dor, eu sei como é que é. Não se esqueça da primeira vez, lá com 7 meses de gravidez, que meu marido me confessa um adultério e eu perdoo na mesma hora. Eu decidi perdoar na mesma hora. Mas o processo, no outro dia eu tinha vontade de morrer, toda essa dor eu já senti. Eu sei muito bem o que muitas vezes você está passando. Eu sei tudo isso. Só que a decisão do perdão, ele é o único caminho que você tem para que Deus sare as suas feridas. Entendeu? Então, o perdão, Zilda, ele tem que ser uma decisão. E não é a decisão mais fácil. Porque no evangelho é tudo contrário mesmo. No evangelho, o outro é maior que você. Você perde para ganhar, você morre para viver. É tudo contrário. E não é fácil. Então, perdoar também não é fácil. Muitas vezes você vai perdoar sentindo ódio, sentindo raiva, mas você, diante daquela decisão, Deus vai te ajudar. Deus vai restaurar, Deus vai curar. Agora, quando você decide pelo divórcio, com a outra pessoa arrependida, principalmente nesse caso, porque eu acredito, Zilda, que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, entendeu? Então eu acredito que se o meu cônjuge está endemoniado, eu sou essa, Zilda, que eu vou pra guerra. Eu vou pro jejum, eu vou pra oração. Eu não vou deixar o meu inimigo destruir o meu marido. Eu não vou deixar o meu inimigo... Porque quando é com filho, Zilda, a gente faz. Quando é com filho, a gente perdoa. Quando é com filho, a gente... Só não perdoa quando é o marido, por quê? Será que não é o nosso coração que não tá alcançando o amor que Deus quer que a gente alcance? De amar a alma da outra pessoa? Vocês pararam para pensar que se a gente pensar que o nosso inimigo não é pessoas, é o diabo, o seu marido, que muitas vezes te feriu, ele está sendo vítima, tão vítima quanto você? Sabe? É porque hoje... porque deu legalidade, né, Kelly? Sim, mas... Porque assim, o diabo ele só entra... Mas às vezes a legalidade vem de algo que você não teve controle. O diabo você só foi vem, abusado na infância. Ele só entra se houver legalidade. Sim. Se não houver legalidade, ele não tem esse poder sobre as nossas vidas, que somos guardados e brindados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Sim. Então, se essa pessoa que teve algum trauma na infância, que teve algum abuso, tanto homem quanto mulher, porque nós levamos um pouco mais para o lado feminino, mas eu encontro homens também nessa área, né, de abuso. Sim. Ele não foi curado, não foi tratado. Quer dizer, sempre existiu uma brecha ali. Sim. Ele casou. E às vezes a pessoa nem sabe da brecha. Não sabe. Às vezes a brecha tá... Eu, por exemplo, eu fui descobrir monte de gente um abuso não sabe. sexual que eu sofri na infância, depois de adulta, numa terapia. Voltou na minha mente algo que tinha sido apagado. Esse voltou, ó, ela é do Belém, nós somos assembleiana do Belém, Sim. aonde estamos muitas igrejas em sexto lugar. Olha para você ver o quanto do retardo de conhecimento, nós estamos falando espiritual, de não conhecer e não acreditar nessa volta.
Tem pessoas que estão alimentando o sentimento que passou na sua juventude, na sua infância, e que vai refletir agora no seu casamento. Com certeza. Tudo reflete. Entendeu? Ninguém trai do dia para a noite porque decidiu trair. Não, isso aí é um sentimento que veio alimentando há dias, há meses, até chegar ao ato. Que é aí que o diabo entra. Porque Sim. houve essa legalidade. Então, precisa do quê? Ter uma vida de constante oração. Porque um cristão que tem uma vida de constante oração não vai deixar ser levado para esse lado. Então, a partir do momento, eu, Zilda, não dizendo da palavra, estou falando meu, um pensamento meu, a pessoa decide trair, porque o pecado também é uma decisão, né? Ele chega e você tem a oportunidade de deixar ele te iludir, ou você também tem a oportunidade de falar, não, aqui não. Não, eu decido não pecar, por temor e por amor a Cristo. Então, eu quero acreditar que o pecado, ele só entra na vida do cristão se houver legalidade. Então, para esse marido trair essa esposa, é porque ele está dando essa legalidade, de vice-versa. Às vezes a legalidade veio e ele nem sabe, né? Por exemplo, eu via a minha mãe apanhar do meu pai, eu via o meu pai trair a minha mãe. Traumatiza. Tudo isso traumatiza. Entende? Então, quer dizer, e até se eu for falar do meu pai, das atitudes dele, por que ele foi assim? Existe um motivo, ele também foi criado, ele também teve um pai. Então, assim, na verdade, na raiz do problema, nós somos vítimas da nossa história. E de um inimigo que nós temos em comum. Que não é qualquer inimigo. Não né? é, a gente tem que entender isso. Já existe muito antes de qualquer ser humano. Entendeu? Porque assim, Zilda, existe um nível de amor, existe um nível de espiritualidade, onde a gente começa a entender e a olhar as coisas como Deus quer que nós façamos, né? Como, por exemplo, lá em Nínive, que Jonas não queria pregar para Nínive porque ele não queria que Deus salvasse Nínive. Olha o nível da maldade do profeta, um homem de Deus. É por isso que eu não fui pregar para Nínive, porque o Senhor é bom e o Senhor ia perdoar. O coração dele estava cheio de Então, olha só o que Deus queria. Deus queria, na verdade, com toda aquela história, mostrar para Jonas que o coração dele era podre. Ele que precisava. E ele falou assim, olha, você tá com dó da boboreira que você conheceu ontem e não tá com dó de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, sempre que eu preciso estar nesse lugar de perdão, eu costumo entender, olhar para a pessoa e falar, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Tá é uma assim, forma... Tá? É uma forma de você entender. E eu vou falar, viu, Zilda, não é fácil, porque esses dias Deus falou tanto comigo a respeito disso. Quando eu fui para a igreja, me ofenderam na igreja. Eu voltei para casa com a vontade de nunca mais voltar para a igreja. E falei, pronto, agora eu tenho que perdoar também. Então, assim, a gente tem que perdoar todos os dias. É bom a gente começar a ter mais intimidade essa com maturidade, isso. Né? Mais manejo com o perdão, porque a gente tem que perdoar todos os dias. A gente está falando aqui de adultério, que é algo muito sério, muito grave, e que se você quiser, você pode me procurar nas minhas redes sociais e a gente conversa caso a caso. O meu conselho sempre vai ser para você, perdoe. Perdoe, porque a gente está indo para o céu, Jesus está voltando e Deus vai se vingar daquilo que tiver que ser se vingado. Tudo aquilo que tiver que ter justiça, é Ele que vai fazer. A partir do momento que você entrega a justiça na mão de Deus, pronto. Acredita que Ele vai fazer justiça. E não você vai fazer justiça, você vai se vingar. Porque, infelizmente, é isso. A gente perdoa as pessoas, mas a gente quer que elas paguem. A gente perdoa querendo que a pessoa sofra, que a pessoa, né? Mas infelizmente não é assim. E a gente vai, olha, existe uma palavra que eu até gostaria de terminar aqui com essa palavra, que é uma parábola que Jesus falou a respeito do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo. Enquanto a nossa irmã Kelly procura a palavra, eu quero convidar a você, fica comigo até o finalzinho, porque ela vai fazer uma oração liberando uma palavra profética na sua casa, principalmente no seu casamento. O assunto aqui está muito bom. Altos e baixos, não é debate, mas é bom nós entrarmos em detalhes de assuntos assim, porque esclarece também, não só
para nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão aí nas suas casas. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe e manda para mais pessoas. Assunto um pouco assim, polêmico, mas necessário. Nós estamos vivendo em tempo em que se divorciar é mais fácil. Por exemplo, cai, quebra, a gente quer jogar fora. A gente não quer mais pôr no conserto algo que talvez dá para consertar. E Jesus, ele vai pedir conta de tudo. Ah, mas agora a Miss vai dizer para mim que tenho que morrer sofrendo? Não, você tem que perdoar, porque se você perdoar, você minimiza esse sofrimento e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar de dentro para fora. E quero ressaltar aqui que esse perdão, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser de verdade. Ele tem que ser de verdade. Porém, eu abro um parênteses aqui. Ninguém merece viver no sofrimento e debaixo de julgo, porque não é isso que Jesus quer. Existem situações, sim, que tem que existir o divórcio. Por exemplo, uma mulher não é obrigada a apanhar de homem nenhum, porque Jesus não aceita isso. Existe lei para isso. Vá até a delegacia e denuncia a situação. Perdoa o indivíduo e deixa ele seguir. Se for preso, eu não sei. Jesus vai cuidar da alma dele. E você vai continuar firme com Jesus. Vamos ouvir a palavra na Bíblia, que a nossa amada irmã Kelly vai ler, vai também explicar um pouco ela, porque tem tudo a ver com o testemunho dela. Ela perdoou, ela foi traída, perdoou, e está seguindo a vida dela, cuidando de pessoas que estão passando pelo mesmo processo e está tendo resultado. Por isso que ela está aqui no Resgatando Valores. Aqui, missionária, está dizendo em Mateus capítulo 18, 23, que o reino de Deus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, somos nós, não temos como pagar os nossos pecados. O Senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e os perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeram-se muito e foram declarar ao Senhor de tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive contigo? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aqui diz, gente, Jesus falando uma parábola, que nós fomos perdoados por Deus. Nós recebemos a misericórdia de Deus, né? E aí a gente sai muitas vezes da presença de Deus, debaixo da misericórdia dele, e vamos cobrar a dívida daquele que nos deve. E Deus está dizendo pra gente: eu te perdoei, eu tive misericórdia de você. Você não devia fazer igual com o teu companheiro? E a gente fala não, porque o companheiro, o que ele fez é muito mais grave. Não existe isso. Não existe isso. O pecado do outro não é mais grave que o teu. A partir do momento... Sabe quem que tem dificuldade de perdoar? Aquele que se acha santo o suficiente, que não precisa do perdão de Deus. Aí ele tem dificuldade de perdoar. Entendeu? Mas se você tem consciência de que você precisa da misericórdia de Deus, então você vai liberar misericórdia na vida do teu irmão. Entendeu? E a cura só existe dentro do perdão. É claro que, como a missionária falou, se você está apanhando do seu marido, você tem que chamar a polícia. A lei está aí para isso, para te proteger. Vão te dar uma medida protetiva, ele não vai poder chegar perto de você. Entendeu? E ele que vai se converter na cadeia, se necessário for. Porém, você não está livre para casar de novo. Não é o caso do que a gente está vendo por aí. O que a gente está vendo por aí? As pessoas descartando casamento e casando de novo. Não dá. A palavra de Deus não permite isso.
Não Isso. permite isso. Deus nunca nos deu autoridade Não de dizer podemos. aquele vai, aquele não vai para o céu. Ninguém. Ninguém tem esse A gente não direito. pode decidir isso porque a gente não sabe, tá? Então, o joio e o trigo, quem vai separar é ele. Agora, existem muitas pessoas que estão nesses casos e o que eu percebo? Eu olho para o meu pastor. Meu pastor é um exemplo para mim, tá? Meu pastor, ele tem mais de 70 anos, ele é um homem, assim, conceituadíssimo Exemplo e de muito homem, né? crente. Sim. Eu acompanho ele, ele é muito crente. O que ele faz? Ele abraça essas pessoas e essas pessoas servem a Deus com a gente na igreja, não tem ministério na igreja. Meu pastor, ele não faz segundo casamento. Nós temos lá casos de pessoas que foram casar pela segunda vez e ele simplesmente não faz dentro da igreja e ele manda um obreiro fazer. Ele mesmo nunca vi fazer. Ele não faz. Eles não têm ministério nenhum. Não vão a diácono, não vão a... Inclusive, no último ordenação, terça-feira passada, o pastor José Wellington pergunta toda vez: vocês que estão aqui, por um acaso, tem alguém aí que a esposa ficou um pouco desbotada, você trocou por outra? Faz assim com a sua mão. Fazendo no Se vídeo. você levantar a mão, você vai sair de lá, você não vai ser ordenado. Entendeu? Então, assim, a pessoa que quer servir a Deus, ela tem que servir a Deus da forma como A Bíblia diz. como ela diz. Porque, como a gente disse no início, o único pecado que não tem perdão É a blasfêmia. é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você, mesmo nessa situação que você se enfiou, você chegar num verdadeiro arrependimento, e Deus vai julgar você, o seu coração, o seu arrependimento, ele vai te perdoar, porque não existe pecado que não tenha perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se é o adultério, seja lá qual for o pecado, o seu caminho é o arrependimento. Você precisa chegar nesse arrependimento, né? Porque e você vai receber o perdão. confessa e deixa alcança a misericórdia. Exatamente. Alcança a misericórdia. A palavra, ela nos direciona a não fazer. Porém, não pequeis. Mas Se se pecar, vocês têm um advogado. tem um advogado, entendeu? O único que é justo, ainda fala. O Esse justo. amor de Cristo, ele não tem tamanho, não tem largura e não tem profundidade. Quem sou eu para dizer esse perdoa, esse não? Se eu estou na lista também de ser julgada. Né? Então, é bom nós nos conscientizarmos. Esse assunto foi proposital, gente. Foi profundo, hein? Profundo, né? Foi. E eu gostei tanto que eu queria fazer umas perguntas bem aí cabeluda, mas deixa para a próxima, né? Mas é interessante e necessário. É interessante e necessário porque não se ouve mais dentro de algumas igrejas, né? Você vê as coisas acontecendo por debaixo dos panos, né? Pastores acobertando, passando vista grossa, só que o Senhor está vendo tudo. Viu, missionária? O meu intuito, né, o meu ministério que eu tenho na internet, não é jamais condenar ninguém. Eu acho que Jesus, ele tem solução para todos os casos. Vai para Jesus que ele tem a solução para o teu caso. Mas o meu intuito é chegar em você que ainda não tomou a decisão errada. Sim. Sabe? Você que ainda não tomou, você que às vezes às vezes tem um pecado oculto aí, você sabe que você precisa confessar o seu pecado, às vezes você vai precisar até pôr esse vídeo para tua esposa assistir junto com você e falar, então, ó, tô nesse caso, quero confessar o meu pecado, né? E quero o teu perdão, entendeu? Às vezes você precisa de uma ajuda com isso, e a gente está aqui para isso, para te ajudar, né, a sair dessa situação da melhor forma possível, né? E você, esposa, você, marido, que tem essa necessidade de perdoar e não está conseguindo, não é porque você não está conseguindo que não existe. Existe sim. Existe perdão, existe amor. Existe um amor que a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe esse amor, senão Deus não falaria para a gente fazer. E se Ele fala para a gente fazer é porque existe essa possibilidade. Né? Eu sou prova disso. O meu casamento não tem tacar na cara. A gente nem lembra do que aconteceu. Sabe? O nosso casamento é uma bênção. A gente brinca o tempo todo, a gente se diverte, né? Sabe? A gente ri a ponto de ter crises de riso antes de dormir. A gente gosta muito de conversar antes de dormir. E aí começa aquela coceguinha um no outro. Assim, tem hora que eu olho e falo, nossa, parece duas crianças. Parece um casamento totalmente curado. Glória a Deus. Totalmente restaurado. Não tem brecha. E como que você ia ter também essa autoridade? Porque naquilo que você... é curado, você torna essa autoridade Amém. nela, né? Glória então, a Deus.
você passou por tudo isso junto com o seu esposo, é porque hoje você está habilitada para fazer isso acontecer, caso alguém queira, Amém. na vida de outras pessoas. Sim. No meu caso, eu nunca tive esse tipo de experiência. Eu Glória a vou por Deus. aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que eu aprendi, por É. aquilo que o pastor aplica, É. entendeu? É muito diferente o peso que você tem, Sim. a propriedade que você tem com a que eu tenho e com a quem está nos ouvindo, porque às vezes Amém. falar aqui é fácil. É. Mas quem está vivendo aquela realidade não é fácil. simples, É um não processo, fácil. é difícil, Gente, mas é real. mas se Jesus falou que eu tenho que perdoar, eu tenho que Tem que perdoar. perdoar. Se alguém vir dar na minha cara aqui, tá outra face também. Tem. Tá na palavra de Deus, enfim. Não é fácil ser crente, né, Zilda? Não, mas vale a pena, Vale a porque pena, no o final, céu vai valer a né, pena. o final tá aí É. e o céu é a força, não é de É. qualquer jeito, não. Não é, né? Ninguém vai entrar lá porque tem dinheiro, Não. porque é pastor, porque é bispo. Olha aí, tá uma vergonha, gente, tá uma vergonha. Umas coisas horríveis acontecendo aí e muitos crentes passando vista grossa, achando que o amor de Deus vai consertar. E eu não acredito muito nisso, não. O dia é hoje de nós É. nos consertarmos. Amém. É o que você disse. Isso é para quem talvez ainda está pensando em fazer, É. ou está no caminho de, né? É, de restaurar. Quem já fez, viu? Está no passado. É. E a Bíblia diz que o passado ficou lá no passado. Aí é acerto de conta individual, É, né? com Mas se a certeza. gente puder falar, ó, não vai por esse caminho que você vai cair. Ah, nós temos galardão só por estar livrando alguém de cair dentro de uma cilada, de uns laços, né? Enfim. Miss, Vamos esse é o seu orar? testemunho? Esse é meu testemunho. E que Glória a testemunho, Deus, né? Você que gostou do podcast, ficou alguma dúvida? Digita aí. Pergunte o que você gostaria de ouvir. Talvez Kelly volte aqui responder. Tá bom? Amém. Segue ela nas redes sociais. Ela é treinada, preparada, habilitada, abençoada pelo pastor, pelo ministério em estar fazendo esse trabalho entre casais, porque ela tem experiência, dores que ela viveu e ela tem autoridade pelo Espírito Santo de Deus também para liberar para todos vocês aí uma palavra diante da palavra de Deus. Amém. Coloque a mão no teu coração aonde você estiver e receba essa oração. Amém. Ela vai estar orando, eu vou estar concordando e o Senhor vai estar operando. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, primeiramente eu agradeço, Senhor, por esse tempo. Glória a Deus. Peço, Senhor, que cada palavra que foi falada aqui, nenhuma delas venha cair por terra, Senhor, mas que venha alcançar corações sedentos, Senhor, terra fértil, onde ela venha germinar e crescer, Pai, uma árvore, uma planta cheia de frutos dignos de arrependimento, Senhor. Sim, Eu te peço, ó Deus querido, em nome de Jesus, por cada um que veio até aqui, que ouviu essa palavra, pessoas que estão, Senhor, agora neste momento com seus casamentos abalados, com seus casamentos destruídos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de milagre, de restauração, Senhor. Que o mesmo milagre que alcançou a minha família alcance agora Sim, cada família, Senhor, representada aqui neste lugar, Senhor, virtual, mas é um lugar onde o Senhor está, Pai. Aplica, Senhor, o teu sangue, Senhor, sobre cada um deles, ó Pai, curando, Senhor, em nome de Jesus, restaurando, Senhor, gerando arrependimento sobre pecados cometidos e ocultos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha remover, Senhor, e fazer um reboliço, Pai, na vida de cada um, Senhor, que chegou até aqui neste testemunho, Senhor. Sim, Em Deus. nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que a Nos tua guarda, bênção, Senhor, a tua misericórdia esteja sobre cada uma dessas Guarda o vidas meu casamento. e também, Senhor, sobre a missionária Zilda, Pai, sobre este trabalho, Senhor, sobre o filho dela, sobre o casamento, sobre os filhos, Pai, sobre o marido, Senhor, sobre o ministério dela, Pai, que a tua mão, Senhor, a tua boa mão esteja estendida, livrando, guardando, Senhor, dando condições, Senhor, abrindo portas, Pai, e soprando mesmo, Senhor, o nome dela para que o teu seja conhecido, soprando, Senhor, este testemunho, este canal, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmã Kelly, muito Amém. obrigada. Obrigada querida. eu, querida. Deus abençoe profundamente a sua vida e que sopre esses testemunhos, sopre o seu canal. Conta comigo, tá? Para divulgar Amém. qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição. Corajosa você. Amém. Que o Espírito Santo te conserve Amém.
né? Eu percebi que você é bem parecida. Debate quando tem certeza É, que Deus está naquilo ali que você vai fazer, o que você vai falar, ou naquilo que você estudou. amém. São pouquíssimas. Que quando a gente faz uma pergunta para rebater, ela já dá uma rezinha e já. Eu vi que você gosta de ir para frente. Que Amém. Jesus te continue abençoando Amém. poderosamente. Amém. Porque foi muito o que ele fez em você para parar em você. É. Ai, derrame mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha, entendeu? Uma Amém. vez que nós temos essa sensação, essa certeza que o Deus está conosco, a gente não tem que ter medo mais de ninguém. Amém. Tem que falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Resgate mesmo esses casamentos que estão Amém. indo para o ralo, né? Você quer deixar seu Instagram? Meu Instagram é Kelly Salles Oficial. Kelly com 2 L's, Salles com L só. E o canal no YouTube, Kelly Salles também. Você responde no direct? Todo se alguém- mundo. É? Todos os dias. Então, porque a partir de esse vídeo no ar, Amém. muitos vão lá. E os que Amém. virem até mim, eu já vou te direcionando Amém. para lá. Tá fazendo o trabalho de casais? Convide Glória a ela Deus. para ir ministrar lá na sua igreja, Amém. Assembleia de Deus Belém, sobre autorização do pastor Lelis. como? Lelis. Lelis, né? Washington ali, nosso pastor também, É. que Deus abençoe. E será uma grande bênção. Está na hora de nós não ter medo de falar aquilo que é a verdade. Ninguém aqui é dono da verdade, a verdade é Cristo. Mas ele disse: conhecereis a verdade que é Ele. E seremos libertos todos os dias. Muito Glória a Deus. obrigada, tá bom? Por Obrigada você, eu. pelo seu esposo. E que Jesus prepare outro momento. Amém. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Deus Obrigada. abençoe. Você vai voltar, Amém. tá bom? Obrigada. Se inscreva, comente, compartilhe, manda para mais amigos, manda para o grupo da igreja, diga o que Cristo está fazendo aqui no Resgatando Valores. Libertando, curando, batizando com o Espírito Santo, restaurando, porque nosso Cristo, ele é mestre em restaurar. Aquilo que o homem diz não tem mais jeito. Ai, Jesus chega na contramão e mostra que tem jeito. Tá aqui. Casamento desfalido, praticamente destruído. Jesus foi lá e trouxe, uniu de novo para um único propósito. Qual? Salvar outros casamentos, pelo poder da palavra e pela experiência dela vivida. E eu termino esse podcast, todos já sabem, com o coração desse tamanho, hoje até abri um pouco mais assim, né? Cheio de gratidão a esse Deus maravilhoso, eterno, que faz por mim, faz por você todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, Deus faz. Recebam meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.